Salve, rapaziada, estamos começando aqui mais um Sardinha Cast, o podcast de Sardinhas. Estou aqui de novo com meus amigos e dessa vez a gente trouxe um convidado muito especial, que é o Márcio dos Santos. E pode se apresentar aí, Márcio. Obrigado. Eu sou só um operador de mercado, né? Entrei aí na década de 70, a gente estava conversando um pouquinho a respeito, mas são aí, né, 76 até hoje, são 46 anos de mercado. E são 46 anos ininterruptos, eu não parei um mês longe do mercado. Nem as férias completas eu tirei. Mas passei vários momentos no mercado. Quem estava falando, né, na década do milagre econômico, eu entrei bem na metade da década do milagre econômico, mas passei pelo pregão antigo, pregão da Álvares Penteado, né, ficava gritando um débil mental. Pra vocês terem ideia do que era na década de 76, né, vocês ainda não tinham nascido, né, não existia telefone sem fio. Eu não estou falando de celular era coisa mesmo. De ficção científica. Estou falando de telefone sem fio. Então o pregão, né, você tinha cabines onde, né, na corretora, o cliente porventura ligava para a corretora, compra 1000 Petrobras. A corretora ligava para o posto dentro do pregão, né, dentro do pregão tinha o auxiliar de pregão, eu na época auxiliar de pregão, pegava o telefone, compra 1000 Petrobras a R$25. Eu anotava num papel, com jaleco amarelo, deixava o telefone ali, né? Telefone com fio grande também, né? Né? Deixava o telefone, corria até o posto, compra 1000 Petrobras a 25. Eu não podia pregoar, porque eu não era operador, era auxiliar de pregão. O operador pegava, eu compro 1000 Petro a 25. E no caso... o outro vem, porventura vendedor, eu vendo a 25,50, fechado, comprei a 25,50. Ele pegava, anotava numa boleta, e eu ali, do lado dele. Ele dava a boleta para o auxiliar, eu corria até o posto. O que era o posto? Era um funcionário da bolsa, que tinha um tobogã, eu jogava o papelzinho no tobogã, descia, o cara pegava o papel, ele lia o papel, aí ele digitava, saiu 1000 Petrobras a R$26. Ele apertava o botão, aparecia num telão que saiu um negócio de Petrobras a 26. Confirmou, eu voltava no telefone, comprou 1000 Petrobras. Aí o cara pegava o telefone do outro lado, o cliente comprou 1000 Petrobras. Só que o pregão era meio período. Então muitas ordens de compra e venda só eram informadas para o cliente no dia seguinte. Você tem noção do que é isso? Eu ia perguntar assim. E o cara só conseguia ver cotações nos jornais. Então ele comprava o jornal do dia seguinte. Era diária, para poder ver o fechamento. Né? Então, era uma situação, não existia computador. Calma, já estou alguns meses depois, não sei se meses ou um ano, pouco depois, vieram os primeiros terminais de fósforo verde. Vocês não têm ideia que é isso. Eu não faço ideia que é isso. Eu já ia perguntar um negócio. Saía uma única cor e eles usavam para poder sair os dígitos o fósforo, né? É um componente químico que dava cor e dava formato para as letras. Né? Que foi o primeiro terminal da bolsa chamado terminal CATS, onde você conseguia ver as cotações. Antes disso, era um chamado Telex. Ele tinha uma cúpula de vidro e ficava saindo uma fita. Nossa. Você ia lá para olhar a cotação. Eu fiquei imaginando o cara fazendo day trade. Compra 1000 Petro, mas tinha que ir lá fazer tudo isso. Quando ele voltava, vende 1000 Petro, cara. O volume, quando era um volume bom, chegava a 10 milhões. Cara, 10 milhões. 10 milhões. E mais, você operava, tipo assim, você operava para os bancos, para grande banco. Então, meu primeiro emprego em 76 foi numa corretora de valores. Conta aquela história lá que você disse, como que você entrou nesse mercado? Tipo, você estava lá... Então, eu tinha 14 anos e na época não existia esse negócio de trabalho infantil com 14 anos. 14 anos você, de fato, você podia tirar a sua CP, a carteira profissional. Eu falei que vocês não vão saber o que é CP nunca na vida. Então, a primeira coisa que eu fiz quando fiz 14 anos foi tirar a carteira profissional. Você ia lá, carteira profissional na mão. Falei, que emprego arrumar? Primeiro emprego com 14 anos, uma criança, né? O emprego só tinha de office boy e tal. Então, o office boy ganhava, uma suposição, um salário mínimo.
Fiquei fuça daqui, fuça dali, faz entrevista e tal. Cheguei a trabalhar uns dias, né, numa fábrica de caixinha de papelão, mas assim, foi coisa de 1, 2 semanas para ganhar aquele salário mínimo. Mas aí comecei a andar pelo centro e comecei a olhar, né, o pessoal gritando que tinha um vidro na bolsa, né? Fiquei olhando, eu falei, pô, aquilo é legal. Que legal. E aí, exatamente. Eu vi os caras de terno, eu falei, puxa, isso é legal demais. E exatamente em frente à bolsa, Praça Antônio Prado, né, a bolsa que era BMF na época, tinha os quiosquinhos de sapato. Aí eu fui lá, tava lá admirando os operadores de bolsa, eu falei, mas engraxar sapato aí, né? Cara, ó, dá para fazer tanto por pé, se você fizer tanto, tal. Pô, eu fiz as contas, dava quase 2 salários mínimos se eu trabalhasse legal. Não tive dúvida. Sentei lá e o dia inteiro ganhava um pouco mais. Por força da profissão, a gente tinha que comprar um jornal para deixar na cadeira. O cliente vinha, pegava o jornal, sentava. Eu não tinha cliente, eu tinha. Mano, muito Eu tinha na mão um jornal. Não tinha cliente, o que eu fazia? Só tinha jornal. Não tinha celular, não tinha. Senão a gente ficava no celular, não tinha nada. A única fonte de informação é o jornal. Peguei, ficava lendo o jornal o tempo todo. Me ensinaram onde tinha o negócio da bolsa, eu ficava olhando, não entendia nada e tal. Mas eu lia tudo que tinha no dia. O camarada saía da bolsa, que eram os principais clientes, sentava lá e eu comentando sobre notícia do dia. Pô, você é esperto, né? E eu tinha um cliente chamado Marco Mamed. Marco Mamed era um cara um pouco mais velho, né? E, puta, eu achava aquele cara o máximo, né? Ele vinha e sempre deixava um dinheiro a mais. Se era R$8, ele deixava 10, né? E eu comentando, ele falou, você é esperto, hein? Você estuda? E eu estudava, eu nunca parei de estudar. Na época eu fazia, né? Tinha terminado o ensino básico, que era até a 8ª série, e da 8ª série em diante eu comecei a fazer um curso técnico de contabilidade. Ele falou, você estuda? Eu falei, estudo contabilidade. Você tem terno? Tenho. Não tinha nada, não tinha porcaria nenhuma. Você quer trabalhar em banco? Eu falei, você está brincando. Não brincando não. Aqui meu cartão, deu o cartão, Marco Antônio Mamed, eu nunca esqueço esse nome. Nunca esqueço esse nome. Me procura no banco amanhã. Eu olhei no banco, o banco tinha um cavalinho em cima lá. Um cavalinho. Eu falei, tá legal, procuro. Nesse meio tempo, um dos camaradas que estava no pregão, né? Ele falou, ó, você quer trabalhar em corretora? Aí eu falei, poxa, eu vou para esse Marco Mamed ou eu vou para a corretora, né? Aí fiquei naquela, falei, poxa, eu quero trabalhar em corretora. Os dois eram seus clientes que você ia lá? Os dois eram clientes. Aí, né, peguei, né, falei, pô, vou pegar o terno, fui na casa do meu tio, que era o único riquinho da família. Era o riquinho da família. Falei, precisava de um paletó e um terno. E me prestou um paletó que vinha aqui embaixo, uma gravata que era de crochê, ficava um repolhão assim. Pus aquilo e fui na corretora. Corretora era dealer, corretora na Líbero Badaró. Foi a primeira. Entrei de office boy lá. Fiquei lá, né, levando documento para a bolsa, fazendo documento um tempinho. Né, fiquei uns 3 meses na dealer. Né, eu achei que era profissional, né, 14 anos, moleque, né? Mostrei aquele cartãozinho, falei, ó, Marco Antônio Mamed, ó, trabalha nessa empresa do cavalinho aqui, ó. Era o Lloyds Bank, banco de Londres, né? Banco da rainha. Ele falou, você é louco, bicho? Você veio para cá, a dealer era uma corretora pequenininha. Falou, você tem que ir lá. Uns 3 meses depois, fui com a meu crochêzão, fui procurar, o Marco Mamed era diretor da corretora. Cacete. Eu falei, caramba, mas eu entrei assim, para você ter ideia, né? Quanto simples, né? Crachate, morava eu, a minha avó, a minha mãe e meu irmão, pai do Marcinho, que nos acompanha ali, todos em um único cômodo. Todos, né? Em um único cômodo, um quarto. Um beliche, e minha mãe e minha avó dormiam na mesma cama. Então você imagina um moleque entrar no Banco de Londres com a suntuosidade que tinha, aquelas paredes de móvel. Aquele pé direito alto, gigante. Os tapetes persas, pra você ter ideia, eu desviava do tapete porque eu achava que eu não podia pisar. Foi exatamente isso. Mas enfim, cheguei lá e ele falou, ó,
que você vai fazer aqui? Eu vou te colocar aqui, ó. Tá próprio... o Marco Amédio, você vai entrar aqui, você vai ser, na época eles falavam de office boy, não existia o termo contínuo, você vai ser office boy. Aí eu, puxa, para mim é legal, né? Office boy, é bacana. Ele mostrou aquele aquário assim, o vidro, toda a galera gritando, Os malucos lá. eu falei, meu Deus, aqui, né? Assim, super tímido, né? Desviando do... E eles davam risada, né? Eu desviava dos tapetes, eles davam risada, não, pode pisar. Eu falei, não, meu pé tá sujo da rua, né? Os caras falavam que nessa época, assim, era muito, tipo, tinha muito bullying com os caras do pregão. Demais. Aí ele me colocou num chamado departamento de análise. O departamento de análise tinha lá 14 pessoas, né? Tudo com cara de inteligente. Eu falei, meu Deus, né? Todo mundo tem cara de inteligente aqui. Falou, você vai fazer o seguinte, o que você fazia lá quando você conversava comigo? Eu ficava lendo jornal. Você falou, você vai ler jornal. Eu achei que era brincadeira. Fizeram uma pilha de jornal aqui, né? Jornais da época, Gazeta Mercantil, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo. Você vai ler jornal e vai recortar todas as notícias de empresa que são importantes. Olha, não tinha computador, então imagina qual era a coleta de dados. Coleta de dados era dos jornais. Então eu recortava meu ambiente de trabalho, uma pilha de sulfite, uma tesoura e um monte de tubo de cola. Caramba. Olha como surge a informação, né? Hoje tem Google, tem tudo. É absurdo olhar. Eu recortava, só Petrobras vai aumentar o preço da gasolina. Eu recortava, colava na folha, né? Fazia 2 furinhos, ia lá na pasta de Petrobras, no arquivo, puxava o gavetão lá, pegava a pasta de Petrobras, arquivava, depois o analista de Petro ia lá, pegava a pasta de Petro. Não, é um negócio doido. E aí, o que vai acontecendo? Eu cortava um monte de porcaria. Notícia que não servia para nada, óbvio, né? Eu não tinha experiência nenhuma. Aí os analistas, né, davam cada dura. Me colocaram um apelido, lógico, né? Todo mundo tinha apelido lá. Eu era o Ganso. Ganso, que merda é essa que você cortou, bicho? Eu falei, não, eu ficava vermelho, né? Pô, molequinho ia lá, o cara rasgava, jogava, pô, isso não serve para nada. Ó, isso aqui serve, isso aqui não serve. Aí os caras foram me ensinando. Eu tomei 30 porradas de... Pô, essa notícia não serve pra nada. O que eu vou fazer com essa merda? Eu jogava fora, né? E realmente, eu cortava uns negócios que não tinha nada a ver. Propaganda de posto de gasolina e punha lá. O cara, porra, o que eu vou fazer com essa merda? Né? Só que eu tomei tanta porrada que eu fui aprendendo qual notícia servia para uma análise e qual notícia não servia. Às vezes o pessoal hoje fica até meio abismado. Sai a notícia e eu falo, puta, o reflexo é esse. A galera, ué, como é que você analisa tão rápido? Foi 30 porrada. E aí eu lia com mais atenção, eu lia as notícias inteiras. Puta, isso serve. Né? E tive bons professores. Né? Tinha um Nelson, eu lembro sempre dos nomes. No começo, você lembra? O Nelson ele chegava para mim e falava, vou dar nota para as coisas que você recortou. Para minha análise, por exemplo, na época Klabin, vai. Aí eu falei, nota, que nem colégio ele é nota. Aí ele ficava brincando comigo. Falou, aqui é 0. Eu punho em vermelho. Ele assina aqui para... Falei, porra, nossa. Bom, resumindo, né? Essa fase em que eu comecei a aprender a ler as notícias, em seguida eu fui fazendo um resumo para os caras. Então eu falei, já deu outro passo. Né? Eu escrevia na folha, né, os principais pontos para facilitar a vida do analista e pegava. Na primeira vez que pegaram, quem fez isso? Falei, meu Deus, acho que fiz merda, né? Pô, legal, isso aqui vai facilitar. Então comecei a coletar dados com maior facilidade. E aí você vai aprendendo o que interfere no comportamento de uma empresa e o que não interfere. E foi assim, nunca mais saí do mercado. Primeiro salário que eu recebi, eu achava aquilo demais. Eu falei, eu quero comprar, né, metade do salário em ações. Né? Estava com quase 15 anos já. Aí os caras, pô, que ação é boa? Eu tinha 14 analistas. E você já conseguia, tipo, com 15 anos ir lá e comprar uma ação? Sim, eu fiz meu cadastro na corretora, né? É a mesma coisa até hoje. Fazia o cadastro na corretora, né? E eu estava no meio do departamento de análise. Eu falei, eu queria comprar uma ação. Que ação é boa? Os caras olhavam para mim assim, compra a Banco do Brasil. Sabe, tipo, não enche o saco, né? Compra a Banco do Brasil. Eu falei, legal, né? Sei lá, vamos supor que eu ganhava um salário mínimo. Era um pouco mais que isso,
mas o salário mínimo hoje é 1.000 e pouquinho. Uhum, é 1017. Aí quem tava assim. falando Não. pra ele comprar Banco do Brasil? O Barsi, tá ligado? Aí eu falou, poxa, vou comprar, sei lá, R$ 500 em Banco do Brasil. E eu cheguei lá na porta da corretora, tinha que passar a ordem verbalmente, né? Eu abri a porta assim, o primeiro cara que estava ali, falei, qual o seu nome? Fala logo, meu. Eu falei, eu queria comprar 500, assim, tipo, não, eu não falei, eu falei, queria comprar 500 em Banco do Brasil. Considerações. O cara foi comprar 500 Banco do Brasil, que dava, sei lá, dava 10 vezes o que eu tinha falado. E eu feliz, ele falou, ó, comprei, assim, em 2 segundos, compra 500, comprou. Nem falou preço. Eu falei, obrigado. Então eu fui lá, pô, final do dia eu marco uma média, abre lá o diretor. Quem é que comprou o Banco do Brasil aqui? Eu falei, ai meu Deus. Filho, você tem dinheiro para pagar isso? Eu falei, tenho, eu recebi o salário, né? Tá na conta. Eu tinha um cheque do Banco de Londres. Eu falei, pô, você tem certeza que você tem dinheiro? Eu falei, então, mandei comprar 500 no Banco do Brasil. R$ 500 no Banco do Brasil. Era outra moeda, né? 500. Você passou em valor ao invés de quantidade? Puta, mas você é muito burro. Hoje em dia não pode falar isso, né? Você é muito burro. Aprenda um negócio. Nunca se passa em dinheiro. Passa a quantidade de ações que você quer. Caraca. Eu falei, e agora? Ele falou, vamos ver se a gente dá um jeito. Vou ver se dá um jeito pra você não perder o seu emprego. Eu, puta, quase chorando. Mas você já não dormiu direito esse dia. Pô, Ficou, mano. aí, pô, ele apareceu lá, tiramos da sua conta, viu? O papai tinha subido pra caramba, já tinha subido, né? Dava um puta lucro, né? Mas não existia day trade. Então, eu fui aprendendo aos poucos. Não existia day trade, né? Não existia, não podia, porque não existia essa custódia fungível, era custódia física. Não tinha alavancagem, então? Não tinha nada. Você tinha que pagar 5 dias depois. Você não ia perder dinheiro nessa época, Vitor. Olha bem. Então existia custódia física, você tinha você recebia uma cardeneta, né? Uma cardeneta. É uma cautela, é como se fosse um cheque, um diploma grande das ações que você tinha. E na lateral dessa cautela você tinha alguns cupomzinhos que você dava. Esse cupomzinho era o dividendo. Vai pagar dividendo? Você destacava, você levava na custódia e você recebia o dividendo com um pedaço de papel, cara. Por isso que chama cupom. O cupomzinho, você destacava. Bizarro. Tinha como entrar vendido? Não tinha. Você só vendia o que você tinha. Uhum. Então, para vocês terem ideia da velocidade que as coisas aconteceram, parece que eu vivi várias vidas. Não é uma vida só dentro do mercado, parece que o tempo não passou, mas quando eu lembro, eu falo, poxa, isso aqui foi outra vida. Né? Então, a sensação de viver várias vidas dentro do mercado, porque a velocidade com que o mercado evoluiu, né? Quando veio o primeiro telefone sem fio, ele pesava 650 gramas. Doía até o braço de ficar segurando assim o dia inteiro. Valeu. Pesava 650 gramas. Você ficava com o telefone o dia todo, teu braço ficava doendo no final do dia pelo peso do telefone. E aí os caras tacavam o telefone um no outro lá. Aí, né, começou a surgir as gerações de computadores, tal, as coisas foram evoluindo, foram melhorando, e parece que uma realidade muito distante. Mas do Telex saindo cotação dentro da cúpula de vidro até ter os terminais de home broker, foi uma velocidade incrível, se você pensar em termos de... O home broker trava 10 segundos e fica puto, né? Não, naquela época... Você não conseguia ser confirmado dentro do dia o que você comprou. Meu. Olha a velocidade do mercado. A informação hoje, né, meu? Hoje é absurdo, né? Hoje a gente, qualquer coisa, até pelo celular hoje. Acontece bagulho agora lá nos Estados Unidos, a gente... É que hoje, pra mim, faz tempo isso já, né? Porque, tipo, desde que a gente entrou na bolsa, tipo, já tem isso, tipo... Não, vocês não conhecem outra realidade, e ainda bem. Eu não consigo imaginar essa... Provavelmente ainda vai mudar muita coisa. De hoje para frente, a velocidade está muito grande. Esses ciclos de mudança, eles são cada vez menores. Então, hoje, eu brinco que eu pareço o Forrest Gump do mercado. Todas as mudanças do mercado eu estava ali, né? Na foto, sabe? De uma forma ou de outra, participando ativamente ou não, eu estava na foto. Né? Eu fui um dos primeiros a lançar o home broker, operações por internet, né? Que foi o VIP Trade, que era da Ágora. Hoje a Ágora é do Bradesco. Eu fiquei 8 anos lá e a gente desenvolveu, né, o VIP Trade, que foi o primeiro home broker massificado do Brasil, onde a gente mudou
até então, tabela de corretagem. Né? Começamos a cobrar corretagem fixa. Na época, cada ordem era R$20. Eu fui hostilizado, né? Eu quase apanhei de operadores, porque até então cobrava-se 0,5% sobre o volume negociado. Não tinha devolução, esquece, é 0,5% e fim de papo. Você tinha que entrar na operação para ganhar mais de 1%. Então, esquece, não tinha. Só quem tinha devoluções eram as grandes fundações, os grandes bancos que operavam um volume muito grande para a época. Aí pagar para ele 0,5 aí é osso, né? Então, quando a gente construiu o primeiro home broker do Brasil, eu saí vendendo de uma linha na mão um certificado de criptografia para mostrar que operar por internet era seguro. Olha só o ponto que a gente chegou. É tudo criptografado, isso tem segurança. A gente saía vendendo, né, no mercado, para as corretoras, para os escritórios, para as filiais e tal, onde a gente foi hostilizado. Isso aí nunca vai pegar. Eu falei, olha, vai pegar e o pregão vai acabar. O pregão nunca acaba. A sensibilidade do operador gritando nunca vai acabar. Acabou. O pregão acabou e fechou de verdade. Que sensibilidade que o operador tem. Realmente você intimidava. Tinha épocas que você... era mais ou menos assim. Um blefe de pôquer. Eu falo, eu compro o Petro. Eu compro o Petro a 25. Eu compro 1.000 Petro a 25. Você fala, fechado, levei. Eu compro mais 9.000 Petro a 25. Levou. Eu compro mais 100.000 Petro a 25. O cara já pegava o telefone, ó. Tá comprando um lote. É que hoje a gente vê. Aí o cara compra, eu vendo só 25,5, fechado. Quantas? O cara, 1.000. Ele reduzia. Aí você ia para cima. Você sentia fraqueza, você ia para cima. Então essa sensibilidade, que hoje eles chamam de tape reading, né? Acompanhar fluxo, acompanhar volume, o operador ele tinha no dia a dia. Então, a gente olha, só que não é tão assim, né? Porque você não vê a pessoa, não é, a quantidade são outras, e é tudo pela tela do computador, né? Então você entra um volume no book gigante e tal, você fala assim, uma corretora aí tá trocando de posição, ou sei lá. Não... Então, tanto é que essa situação da participação do ser humano, ela veio também para o eletrônico, né? Tudo que acontece no eletrônico, ela tem a sensibilidade humana, né? Se você sente fraqueza num book, fala, poxa... Exaustão, assim. E você percebe que os vendedores estão escasseando e tem uma série de robôs prontas para dar um stop, você vem e coloca uma ordem grande numa das pontas. O mercado percebeu que se você incrementar o book, né, com quantidade forte, o mercado anda, estopa, e os vendedores vão recuando. Então, e você vai agredindo em cima do vendedor. Você consegue fazer mercado com esse tipo de atitude. A Bolsa percebeu, e é uma prática não equitativa, uma prática proibida de spoofing. Spoofing é quando você aumenta os lotes só para provocar uma corrida de preço. Mas o pessoal faz isso, não faz? Tipo, com papel com pouca liquidez? Faz, é proibido e é passível de multa, né? A Bolsa é obrigada a informar a CVM quem comete spoofing. As multas são gigantes. Mas a gente vê acontecendo no dia a dia, por quê? Porque as grandes assets, os grandes fundos, tá? Eles têm clientes que falam, não, eu estou comprando 1 milhão dessa ação, mas eu tenho cliente para colocar. Então o cara coloca e deixa o lote. Aí a Bolsa questiona, falou, você está cometendo spoofing. Ele falou, não, eu tenho cliente com recurso. Ele não pode colocar uma pessoa física só para fazer esse movimento, né? Coloca, cancela. Né? Mas eu acho que não deveria existir isso. Isso a gente tem que protestar. Porque você quer coisa mais firme do que você colocar uma ordem passível de ser fechada? Você coloca 1 milhão de Petrobras na compra, um banco te fecha? Primeiro, para colocar 1 milhão de Petro na pedra, você tem que ter limite nas corretoras. Para ter limite, você precisa ter dinheiro ou posições. Então, esse negócio de vamos eliminar o spoofing, isso é uma covardia da Bolsa, porque só quem pode fazer são os grandes players. Tá? Mas um pequeno que, por exemplo, queira colocar uma ordenzinha para disparar, ele vai estar tentando manipular, mas ele está correndo o risco de levar. É uma oferta pública, é uma oferta clara, uma oferta pública que pode ser executada, né, em segundos. Quantas vezes, tipo, papel com pouca liquidez, aí, tipo, o book é bem distorcido, né, a compra e a venda. Tem um spread muito grande, né, a compra e a venda. E aí, tipo, você coloca uma compra intermediária,
E aí do nada o book começa a andar assim. O book anda porque você tem robôs hoje. Né? Eu falei que tive o privilégio de participar do primeiro home broker, tive o privilégio também de participar dos primeiros algo traders no mercado. Até saem muitas publicações chamadas como algo trader, né? Criando algoritmos em high frequency para poder operar, fazer operações, seja com o setup que for, mas operações rápidas para ganhar pequenas quantidades em grandes lotes. Então participei desse processo. O Jaime participou dos processos também dos fundos quantitativos, né? Nada mais é do que você usar a econometria e usar dados estatísticos para tentar prever o próximo passo. Né? Então, a gente participou de todos esses processos de montagem de setup de toda a magnitude. E a gente conhece como funcionam os robôs. Né? Os robôs, eles não têm sentimento. Se forem agredidos, eles vão seguir o setup, vão estopar ou vão recuar preço. Né? Vem para cima, toma um pedaço, recua um pouco, sente o mercado. Né? Se uma das pontas está aumentando, então isso existe. Infelizmente, os papéis sem liquidez, né? Você pode ver que todo dia elegem papéis sem a mínima base fundamentalista. Quer um exemplo legal, que pode servir como case? Pega a Enjoei. Enjoei é um site, é um brechó virtual, caríssimo, abriu capital há pouco tempo, chegou a ser precificado a valor de mercado por 4 bilhões e meio. 4 bilhões e meio. Você fala, poxa, é um belo brechó. Ele vende 100 milhões por ano. Calma, a margem 4 bi, 100 milhões de por faturamento. ano. Quanto dá o price sales isso daí? Vai dar 400 vezes? Mas Só que isso 400 vezes. Só que receita, não lucro. Né? Isso é de receita. É receita, é price sales. Agora eu vou te dar margem bruta. A margem bruta, EBITDA, chamado EBITDA, tá? Antes dos impostos, negativa. Tem prejuízo nas operações. Caramba. Resultado líquido, Isso é horrível, prejuízo. Quantos milhões? 18 a 20 milhões de prejuízo. Que absurdo. E tipo assim, precificado a 4 bilhões e meio. Abriu, eu falei, isso não vale nada, 4 bilhões, mas vocês estão loucos. Fora... O papel estava R$27, ele está 13, está metade. Está valendo 2 bilhões e alguma coisa agora. 2 bilhões e meio, vai. Não vale 500 milhões. Mas por que está assim? Morgan Stanley tem 5% de participação. Ele foi um dos bancos líderes da colocação. A oferta. Então, o que manda no mercado não é oferta e procura? Uhum. Se você pega a parte do free float são ações disponíveis no mercado, fora da mão do controlador. As ações dos sócios que tomaram e estão negociando em bolsa de valores. Se você controla o free float, você controla o preço. Então, enquanto o Morgan Stanley não pulverizar essas ações, ele vai ficar cotando um negócio que não vale nada a um preço excessivamente caro. Estou dando um exemplo só. A gente tem exemplos do passado de OGX, que era o Eike Batista. Vou tirar 45 mil barris dia de petróleo. Estava tirando 15, fraudou o relatório que estava tirando 45, enquanto isso foi vendendo as ações próprias, né, as ações do controlador, né, e pegando empréstimo de tudo quanto é lado e desviando. Ele foi preso por manipulação de relatório, não pela manipulação não pela venda das ações dele. Pô, Márcio, você falou agora disso, em relação do relatório da venda, né? Se eu não me engano é a CVM 356, que você consegue acessar no site. Cara, é um recurso muito legal, eu acho, porque você consegue ver literalmente, tipo, se o CEO da empresa, se a diretoria da empresa tá comprando ou não. Porque assim, se eu tenho uma empresa, se eu sou CEO de uma empresa e eu acredito no negócio, cara, eu quero participar daquilo da maior forma possível. Então o que eu vou fazer? Vou comprar ação. Então, às vezes é um bom sinal você ver uma diretoria, tipo, tomando as ações da empresa, porque eu acho o cara, tipo, ali, o cara tá envolvido no projeto, cara. Não existe um analista que sabe mais que um CEO de uma empresa. Me desculpa. Não existe. Você quer um outro exemplo? Um exemplo bacana, que é um case, né? Vocês que estão bastante no game para aprender, é legal pegar cases separados e acompanhar até o desfecho final. Oi é um belo case. Por quê? Eu participei... o Forrest Gump, irmão. Eu participei do
todo o projeto de privatização da Telebrás. Era uma empresa só no Brasil, ineficiente, né? Nossa, a Telebrás era aquela lá que tinha os orelhão verde? Que depois passou a ser Oi, né? Era a Telefônica, depois passou a ser Oi. Mas a Telebrás era o sistema Telebrás telefonia no Brasil. Totalmente ineficiente. Na época, um telefone custava um carro, né? Era um bem, né? Era um ativo. Então, super ineficiente. Depois da privatização, viraram 14 teles regionais. 14. Primeiro privatizou a Telebrás toda, depois a Telebrás ela fez uma cisão em 14 telefônicas, né, pelo país, Telenorte Leste, né, e depois a Telesp, né, Telerge, depois elas foram, né, elas foram se fundindo, né, uma comprou a outra e tal, e viraram essas potências que é TIM, Oi, né, Vivo, né. Naquela época eu fiz um estudo fundamentalista falando, olha, essas empresas, né, entraram, o capital intensivo entrou aplicando pesadamente um mercado verde, um mercado que, né, você não tinha telefone para todo mundo. Então vem o capital intensivo, investe, isso é uma operação muito conhecida no mercado americano, investe pesadamente naquele setor até aquele setor se transformar em um mercado maduro. Então, telefonia hoje no Brasil é um mercado maduro. O que é um mercado maduro? A gente tem 2 linhas per capita hoje. Né? 2 linhas per capita. Tem gente que tem 3, 4 linhas dentro de um celular, tem nas empresas. Tal. Se transformou num mercado maduro. O mercado maduro ele já não tem capacidade de crescimento em escala, ele tem só competição de preço. Então, o que tem de acontecer quando você tem muita competição de preço? A receita cai. E as margens também. E as margens caírem. No mercado maduro, de capital intensivo, o cara fala, poxa, legal, quantos anos eu demoro para ter meu capital de volta? Nossa, vai demorar 35 anos. Eu falo, não, eu quero meu capital de volta em 5. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos fazer o seguinte, vamos começar a distribuir dividendos fortes. Isso eu gravei na época. Falei, distribuição de dividendos fortes, distribuir 100% do lucro. Mas a gente vai ter, né, necessidade de caixa. Lança commercial paper, endivida a empresa. Nesse processo, você vai endividando a empresa e vai distribuindo... Calma, commercial paper seria tipo as debentures hoje em As dia? debentures. Você pode lançar a nível internacional, você pode lançar as debentures aqui, você vai endividando a empresa de todas as formas possíveis para distribuir resultado. Deixar a empresa atrativa, né? Não. Você não queria receber 100% do lucro? Hoje, um negócio que dá um lucro enorme. Então, no começo, tinha lucros gigantes e distribui tudo. Porque o capital intensivo, ao invés de levar os 35 anos, em 5, 6 anos ele tem o dinheiro de volta, e ao mesmo tempo que vai terminando o processo de endividamento, ele vai pulverizando as ações. Ele vai saindo. Então ele sai desse mercado maduro em menos tempo do que o negócio permitiria, né, do que a perpetuidade permitiria para ele ter seu dinheiro de volta. Então eu falava no passado, as teles vão distribuir dividendos gordos, né? No meu relatório, vão distribuir dividendos gordos durante 7 a 10 anos, depois vão se tornar empresas endividadas e empresas com baixas margens de lucratividade. Né? Só que nesse meio tempo veio fibra, né? Veio as transformações, mas não deu outro. Né? A Oi é reflexo de todo esse capital intensivo, porque a Oi também herdou todos os telefones verdes, né? Herdou um negócio ineficiente. Você sabe que até o ano passado ela tinha que dar manutenção em orelhão? Você é louco. Você acha que pode? Aí, quando você falou que o CEO conhece a empresa, né, a empresa se endividou a tal magnitude de quase 30 bilhões de reais de endividamento, né, gerando um caixa muito baixo. Ela falou, poxa, eu vou ter que vender ativos para poder pagar dívida. Que foi o que aconteceu ano passado. Foi. Aí o CEO da empresa, ele falou, a situação da Oi está insustentável. O CEO. E nego comprando o Oi, fazendo, está insustentável. Tá CEO. R$1, mano. Uma empresa que vende suas operações para pagar dívida, não combina com investimento. Não. Ela vendeu toda a telefonia móvel, né, para TIM, Vivo, fizeram um consórcio, tomaram. Agora ela está vendendo uma parte do que sobrou da fibra, que é a parte rentável hoje. Só que ela ainda deve 26 bilhões e está perdendo 1 bilhão por mês.
ela está em recuperação judicial. O próprio advogado da recuperação judicial, semana passada, ele falou o seguinte, olha, estou preocupado com o prejuízo desse mês. E tem gente aí tomando a roda. Estou comprando. Agora, o pessoal, não, mas vai entrar 23 bilhões que o Pactual vai colocar num fundo e comprar ações da Oi, 23 bilhões de reais. Vai vender que parte vai ficar uma empresa pequenininha. Ela pode virar uma empresa eficiente, pequenininha, só operando fibra? Pode, mas que tamanho que ela vai ficar? Alguém vai colocar 26 bilhões na tua empresa e não vai te diluir, não vai acontecer nada? Então, é um case para se acompanhar. Pode sobrar uma empresinha rentável? Pode. A que custo? A que tamanho? A pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte, você venderia teu carro, você venderia tua casa e colocaria na Oi? Não. Essa é a pergunta. Investimento em mercado, né, ele tem uma vertente que é legal para os sardinhas, você falou sardinhas, que os sardinhas eles são muito especialistas em determinado ganho percentual. Ou quebra ou dobra. Ou quebra ou dobra. Só que aí a gente está lema. falando do quê? A gente não está falando de alocação de recursos grandes. Né? Aí você pega, pô, mas eu tenho uma rentabilidade de 10% ao mês. Quanto você investe? Eu invisto R$2.000. Ganhar R$200, o cara fica ali brincando no índice, tudo bem. Agora pense em 200 milhões de reais, 2 bilhões de reais. Quanto maior o recurso, mais difícil a alocação, mais difícil rentabilizar. Tem a questão assim, uma coisa é você manobrar uma lancha, outra coisa é você manobrar um navio cargueiro, né? E Márcio, que dica você pode passar assim para a pessoa que está começando agora, que tá vendo a gente falando um monte de termo técnico difícil, assim, não tá entendendo nada, mas tá gostando do assunto, tá vendo que já acabou de apresentar pra gente sua história e tal. O que você tem para dar uma dica para ele? Então, não dá para você formar patrimônio sem tomar risco. Esse é o primeiro ponto. Vou tomar qualquer risco? Não é qualquer risco que você tem que tomar. Tem que fazer, né? Eu brinco, né, com o 06, faz estudar. Tá? Estudar para tomar um risco medido. Tá? O papel tem um potencial de valorização no mercado, a gente chama de upside. Se tem um upside de X, né, ter um papel mais seguro com o mesmo upside, é isso que você tem que procurar. Procurar segurança e tomar risco. Ah, mas eu tenho R$10.000, eu vou picar isso aqui em 5 empresas de R$2.000, porque eu aprendi nas cartilhas que a diversificação me protege. Protege de perder e inibe de ganhar. Pega o exemplo do Warren Buffett. Né? Diversificação é coisa de quem não sabe o que está fazendo. Aí você pica, porque se dá uma errada, 2 erradas, tudo bem, a outra compensa. Né? Para quem está começando, all-in, você vai colocar teus R$10.000 em um papel, mas não é em qualquer papel. Tá? Eu colocaria, por isso que eu brinco, você coloca todo o teu patrimônio em Oi, eu falei, pô, não tem muito sentido. Se a empresa der zebra na recuperação, quebra. Mas se der certo, ela vai para R$3,50. Fala, pô, R$3,50, ela está R$1,80 para R$3,50, então tem um upside, sei lá, de 80%, 90%. Tem um outro papel sem risco que tem um upside semelhante. Então você acha que vale a pena para você que está começando e você estuda o case, tem convicção, dá um all-in. Começar com... Dá um all-in. Por quê? Porque se você pegar 100% naquele all-in, você vai para 20 mil. Se você picar em 5 papéis tem que buscar e acertar um com 100%, você vai ganhar 2 mil. Você não consegue formar patrimônio sem tomar risco. Isso faz parte também dos axiomas de Zurich. Um dos 12 axiomas de Zurich é, né, risco. Você tem que aprender a tomar risco. Para quem está começando, a sardinhada, né, a sardinhada do bem, né? Porque tem muita gente que vem para jogo, né, vem para tudo ou nada. A sardinhada do bem, que quer aprender de verdade. Short squeeze e RB. Leia os axiomas de Zurich e leia o Investidor Inteligente do Benjamin Graham. Isso é difícil, hein, meu? Mas é uma linguagem simples, o Benjamin Graham, para quem não conhece, ele foi o mentor do Warren Buffett, que hoje, né, administra um fundo chamado Berkshire Hathaway e tem mais de 250 bilhões de dólares. E você acha que ele diversifica 250 bilhões? Ele tem menos ações que o Calazans. Provavelmente. Agora vocês falaram de uma empresa que eu gosto Berkshire? muito, que é a Berk. Porque
além dela ter Ou as foi oi? empresas, ela tem a parte. Além dela ter a parte das empresas, que o portfólio que o administra lá, o Charlie Munger e o Warren Buffett, ele administra ali, ele tem as empresas próprias, que ele tem 100% do capital e a empresa é fechada. Qual a maior posição do Warren Buffett? Acho que é Apple. não é? Apple, depois Boa, Bank of Coca-Cola, America, aí Ele tem Coca-Cola, Gillette, Walmart. Walmart, Mas não tem via varejo. Apple. Mas sabe um exemplo? Eu ouvi uma vez que, tipo, Mas ele no tinha começo não IRB era na assim. carteira também. Mas, ó, se vale alguma coisa, né? Você está lá, obviamente, num processo de aprendizado. Né? Eu também operei lá fora, eu fucei e tal. Mas vamos fazer como o Warren Buffett fez, cara. Vai, aprende como funciona o mercado internacional. Eu vi que você está com viés internacional, mas hoje, país promissor é Brasil. E como brasileiro, tenta trazer para as empresas brasileiras, investir em empresas brasileiras, gerar emprego. Não é só o capital, lógico, né? Quando a gente está formando um patrimônio, a gente quer dinheiro a qualquer preço. Mas não é só o capital. Em determinado momento do tempo, né, você tem uma função social como membro da elite. Né? Eu não estou falando da elite corretora, que a elite corretora é nossa agora. Né? Eu estou falando como membro das pessoas que têm acesso à informação, topo de pirâmide, e que são as pessoas com maior probabilidade de juntar capital. Ponto. É assim que funciona. Né? Pensa também na função social. Né? Eu vou investir em empresas brasileiras, dar emprego para a empresa brasileira, nem que seja especulando com a empresa brasileira, mas você é um componente forte da liquidez do mercado, né, e do fortalecimento do mercado de capitais. Viu? Tradar vale a pena, então. Tô ajudando o pessoal. Eu liquidez pra caramba. Tá ajudando o cara da B3 pagando Vem com essa cabeça. Falou, a gente tem uma infinidade de grandes empresas aqui que dá para fazer tudo o que faz o mercado americano. Né? Nesse pensamento aqui, um país de 220, 230 milhões, agora a gente não vai ter censo, né, mas deve estar nos seus 230 milhões de habitantes, é um dos maiores países do mundo, com a quarta ou quinta maior bolsa do mundo hoje em volume. Isso porque o mercado americano tem 9 bolsas, né? Então a gente é a quarta, quinta maior do mundo em volume. E temos empresas boas, empresas ruins, como qualquer lugar do mundo. Aprenda tudo que você puder lá fora, traz esse aprendizado e joga aqui. Joga aqui. Mas, tipo, não é bem mais fácil aprender direto aqui, né? Também, mas eu acho que essa vivência internacional, né, de tentar saber os modelos de precificação, onde, né, porque qual o caminho andar os mercados mais desenvolvidos em termos de setups, em termos de avaliação de empresa, né? Aliás, a avaliação de empresa, todo mundo, vocês têm que ter uma bíblia, né, chamada Valuation. Isso é da Modaran. Eu sou apaixonado. Da Modaran. Pelo que Pega tá na Bíblia? sempre, Aquele livro vermelho que dá medo lá. pega sempre a última edição, porque ela está sempre Você tem atualizada. o livro da Modaran? Eu tenho. Já leu? Já. Leu. Eu li 2 do Damodaran. Eu li o The Little Book of Valuation, Ok. que é o Sim, livro pequenininho, e eu li o dele Valuation Statistics, tipo, direto em inglês, tipo, os dois são em inglês, né? Porque eu não... Não, tem há um versões, tempo tem atrás- versões em português também. Pô, eu vi a galera falando, tipo, a galera fala que não é tão didático como o original, tipo, do Damodaran. Então, se for uma indicação aí pra galera, se você conseguir ler inglês, cara, lê em inglês. Mas, assim, Valuation... Ah, tem um em português bom pra caramba também, do Alexandre Póvoa. Aí tem, o que o Márcio falou, você sempre compra o atualizado. Alexandre Póvoa é legal que você ter citado, né? Na minha época de analista, né? Em que a gente não tinha as redes sociais, a gente não tinha essa interatividade. O que fazia o analista? A gente ia visitar as empresas, visitar os grandes fundos. Né? Eu visitei, né, das empresas do passado, eu visitei quase todas em loco. Visitava a planta, conversava com todo mundo, então visitei muitas empresas do Brasil inteiro. O Alexandre Póvoa era um dos administradores de um fundo de previdência chamado Eletros. Era da Eletrobras o sistema, ele era um dos gestores. Previdência fechada? Era a previdência da Eletrobras. Funcionários. Dos funcionários da Eletrobras. Assim como tem a Previ, tem a Petros, né, a Previ, tem, né, a do Banco do Brasil e tal. Então, visitei várias. Ele era administrador da Eletro. Né? Tem história.
Alexandre. Tem história, eu conto qualquer hora, mas só um parênteses que você fez. Escreveu um bom livro. E a grande verdade é que você só ganha dinheiro com o negócio se você souber precificar. Sim. Quando a gente fala de valuation, a gente está falando, valor é um termo em inglês, mas é precificar quanto vale aquele negócio. É que tem muita gente que não entende, né? Ah, o negócio é maravilhoso, tal, só que tá caro, né? Tipo, o pessoal procura a gente, né? Que é o pessoal mais novo, tem muita dúvida disso, né? O que é barato, o que é caro, eles se confundem, né? Eles acham que uma empresa é boa, então essa é boa de investir. Você sabe uma coisa comum, né? O cara que está entrando e tal, ele fala, vou comprar o Oi porque ela custa só R$1,90. Mas Olha só o preço olha de que tela. barato. Nossa, quando tava 80 centavos lá, começou a entrar em recuperação judicial, tipo, direto, o pessoal me ligava assim, nossa, você viu a Oi, tá muito barata e tal, 80 centavos. Mas você comprou 80 centavos, mano. Não tem o valor unitário da ação, não quer dizer nada. Não. Aquele ali é um preço de tela. O que importa de verdade é o valor do mercado. O valor do mercado da empresa. Tipo, é aquilo. No caso de Enjoei, acho super caro. Eu gosto de ver múltiplo também. Eu né? acho... o valuation pro múltiplo, ele é legal, mas assim... o fluxo de caixa descontado tiver mais completo, que você consegue ter uma melhor previsão, você consegue fazer melhores análises, você consegue sintetizar ali e colocar assim, as suas premissas para o futuro. Sim, mas para quem tá começando assim... Tem muita gente que fala que valuation é chutation, né? Mas eu acredito que não. Tem uma parte das caixas pretas que você tem que prever. Estimar, Mas é tudo que você tem de instrumento na mão para prever um pouco melhor que os outros. O futuro é incerto para todos. Mas assim... é só você não colocar algo totalmente ridículo. Tipo assim, claro, tem as empresas techs que crescem, EBITDA 40% ao ano. Mas tipo assim, no caso do Matin, do Maoi, você vai colocar que o EBITDA da Vivo vai subir 40%? Você consegue prever um pouco melhor, concordo. Não, tem negócios mais previsíveis, o fluxo de caixa, e tem negócios menos previsíveis. Mas eu até falando uma coisa... desculpa, Vitor, pode falar. Não, às vezes até traçando um cenário meio negativo assim, o negócio ainda tá barato. Então... Mas, até falando uma coisa que hoje a gente está vendo uma entrada de IPO, de muitas empresas tech aqui no Brasil, principalmente. Me ajuda aí. Enjoei. Uma empresa Pets, que é tipo... Não, só as que lançaram ultimamente. Enjoei, Pets, Não, Aeres, Aeres, Bemob. Aeres, qual é aquela de cashback? Mosaico. Essas empresas tech aí que surgiram na bolsa aí, que abriram IPO. Emélios também, Cash. E, cara, o que eu vejo assim? A galera não tá olhando muito para essas empresas tech nova, esses múltiplos antigos que a gente usava. PL, EV, EBITDA, Price Sales, Price Earnings. A galera não tá usando. O que tá importando hoje em dia para essas empresas? LTV, CAC, CAGR. Cara... Mas você sabe que é um fenômeno engraçado, né? Eu até cometi uma gafe uma vez, eu fui fazer uma palestra num sindicato que era dos contabilistas. Como eu faço muitas palestras seguidas, no sindicato eu cheguei e falei, balanço, levantei um papo assim, balanço não serve para nada, né? Fabiano, contabilíssimo. Os caras vão levantar. Balanço é uma fotografia do passado. Necessariamente um balanço ruim não significa que a empresa é ruim. O que movem os mercados, né, o que move o preço, que faz as pessoas pagarem mais caro ou venderem mais barato alguma coisa, é a expectativa. De lucro futuro. Né? Um camarada chamado Edmund Phelps, em 1968, ganhou o Prêmio Nobel de Economia por ele ter introduzido o conceito. Michael Phelps, né? Por ter introduzido o conceito da expectativa como componente econômico que realmente muda os mercados. Então, a expectativa move os preços. Uma coisa legal, né, que você falou que eu gosto muito de olhar os múltiplos, né? Quando você faz um fluxo de caixa descontado, para quem não conhece os sardinhas aí que estão entrando, você vai vender tua padaria. Você fala, poxa, que preço eu vendo? Você vai pegar teu faturamento e projetar para 5 anos, você vai pegar tuas margens, projetar para 5 anos, tua dívida você vai amortizar ou projetar nesse período, né? Você vai pegar teu lucro, projetar para 5 anos. Tudo isso, esse resultado que você chegar em 5 anos, você vai trazer valor presente para poder pegar o dinheiro à vista agora, para chegar no valor de fato que você vai vender tua padaria. Tá?
Só que para descontar esses 5 anos que você projetou, você tem que usar uma taxa de juros. Tá? Então, se você descontar 5 anos projetado a uma taxa de juros 10, você vai ter o valor X. Se essa taxa de juros vier para 2, você vai ter um valor maior que X aqui. Se essa taxa de juros for para 20, você vai ter um valor menor que X aqui. Não sei se vocês estão entendendo. Sim. Dá Tá? pra entender. O desconto da taxa de juros em cima do valor, né, ele faz, né, um estrago grande ao longo do tempo. Ainda mais que às vezes não projeta 5 anos, né? Projeta mais, né? Exatamente. Márcio, Normalmente, faz, né, a galera faz a avaliação, né, o valuation por fluxo de caixa descontado e projeta para 5 anos ou em algumas fórmulas de perpetuidade. Mas, enfim, taxa de juros dá o comportamento de todos os mercados do mundo. É o valor do dinheiro, né? Puta, Márcio, é legal pra caramba que você tocou nesse assunto, que você tá falando de taxa de desconto e como a taxa de juros, porque normalmente na taxa de... Tem várias formas de você calcular, né, a taxa de desconto, mas uma forma, tipo, básica de você usar é você usar a taxa básica de juros aqui da economia mais um spread. Então, normalmente as pessoas pegam pega a LFT, né, que é o Tesouro Selic, mais um spreadzinho e faz a taxa de desconto e traz a valor presente esse fluxo de caixa. É muito legal você falar isso, porque a gente até já está com um vídeo aí para subir no ar, que a gente vai gravar, que é exatamente isso que você falou. Quando você tem uma taxa de desconto que é atrelado com a taxa de juros do mercado, e a gente teve uma Selic que em 2018 a Selic estava o quê? 12%? 13%? Alguma coisa assim? Não, 2018 foi Não. ontem, não foi? 2018, 2018. não, a gente estava em 12,5. Tava mais ou menos, 12 alguma e coisa. a curva assim. veio fechando. Sim. Nossa, E cara, aí, não, tipo rápido. assim, porque as pessoas, tipo, entendem, as pessoas que têm mercado entendem melhor isso daí, mas assim, quando a taxa de juros ela cai, a bolsa começa a se tornar mais atrativa, exatamente por causa disso. Porque a taxa de desconto, ela diminui, logo o fluxo de caixa, ele se torna mais gordo. Aquele volume que você traz a presente, como ele está sendo É descontado porque fica por mais uma taxa barato para você menor. pegar crédito no presente. Não só isso. Não só isso, mas não só isso. Também, mas não é o fator Sim. que Sei lá, faz outra toda a coisa diferença. também é, sei lá, os yield também, né? Então a pergunta básica, a taxa de juros sobe, o que acontece com a bolsa? A bolsa tende a cair porque os papéis tendem a ficar mais A caros. taxa de juros Exatamente cai, o por que isso. acontece com a bolsa? A bolsa tende a Tende a subir. O que aconteceu com a taxa de juros da minha... de professor, estou dando uma de professor. Exato. Aqui é isso, longe disso. Mas o que aconteceu com o mercado americano com a taxa de juros caindo? Porra pra cima. É sempre Recorde atrás de recorde. Nós não aproveitamos nossa queda de taxa de juros, a gente já está agora numa curva ascendente Entendi. e, né, a gente não aproveitou esse boom da bolsa. Porque taxa de juros, lembra que a gente estava comentando aqui no começo da hiperinflação, né, a taxa de juros é um fator perverso de distribuição de renda. Né? Imagina o seguinte, se você tem R$1 milhão e aplicou a 10% ao ano, no final de um ano você vai ter R$100 mil a mais. Se a sua empregada aplicasse o salário mínimo dela de R$1.000 e tivesse um reajuste de 10% no salário dela, ela ganharia R$100. Enquanto você ganha 100 mil numa aplicação, né, quem está lá na base da pirâmide ganha 100. O que acontece com a distância entre essas pessoas? Aumenta a desigualdade. Vai aumentando, você vai aumentando a desigualdade. Então, taxa de juros é um fator de distribuição de renda perverso. Mas não é o caso, né? A gente não está falando de política social, a gente está falando de valuation em cima de taxa de juros. Dinheiro tem 2 preços, né? Eu repito todos os dias isso aí, tem 2 preços. Um é taxa de juros, outro é taxa de câmbio. Tá? Com esses 2 preços a gente movimenta o mundo. É isso que importa de verdade. Né? A taxa de juros e taxa de câmbio. Né? Todos os bancos centrais têm o dever de defender sua moeda. Né? Eles defendem, né, usando o mecanismo taxa de juros, né, e controle de base monetária, seja colocando títulos ou vendendo títulos, ou recomprando, né, e o controle dos bancos. Ele controla quanto dinheiro tem que ter na economia. É a pergunta que a gente tem que se fazer para saber onde vai a taxa de juros. Né? A galera vem perguntar muito, além de bolsa, né? Puxa, o que vai acontecer com a taxa de juros lá na frente?
Eu faço uma LFT, eu faço uma LTN, o que eu faço? Nossa, eu recebo muito isso em relação a título público. Mas Nossa, será que eu pego uma B longa, eu pego uma B curta? E para você explicar o que é um duration de um título público para uma pessoa que não entende Mas eu nada? acho que as pessoas que, sei lá, elas não sabem nem que tem marcação ao mercado nessas coisas assim. Então, mas quando você empresta dinheiro, se você emprestar por 1 ano, você vai cobrar X. Ah, sim. Certo. Se você emprestar por 5 anos, lembra A que eu falei da incerteza que você expectativa? tem. A incerteza vai fazer com que você empreste mais caro, porque você vai colocar. Eu não sei quanto vai estar daqui para frente, eu não sei se o risco que você representa hoje vai piorar ou melhorar. Então, tecnicamente, você vai vender mais caro essas taxas de juros. Principalmente porque existe um negócio chamado inflação. Quando a inflação começa a subir, o que acontece com a curva longa de juros? Sobe também. Sobe. Sobe, tá? Pô, a inflação está numa ascendente, então as taxas de juros elas estão abrindo Que é cada o que a vez gente mais. está vivendo exatamente hoje. Hoje. A expectativa de inflação, a gente Aí tem o uma cara tá vendo o expectativa de podcast daqui inflação no 3 Brasil. anos. Tá tudo errado. Hoje, dia 19 de abril, tá? Hoje, dia Agora, 19 qual de seria o abril. papel do Banco Central hoje? Por exemplo, de ter uma reunião de Copom em maio. Qual o papel do Banco Central? Você acha que a inflação está subindo, né? A curva de juros está abrindo lá na frente. Você acha que ele sobe taxa de juros aqui ou derruba a taxa de juros aqui? Ele vai ter que subir. subir para Ele vai controlar. ter que subir. Mas, E aí, o que acontece nas taxas longas quando ele sobe a taxa de juros aqui? Olha, isso é interessante. Se vocês pegarem esse conceito, vocês vão começar a avaliar qualquer curva de juros, você vai responder fácil. Né? Você tem um pêndulo. O que faz com que você empreste mais caro no futuro? Não é a possibilidade de perder valor do dinheiro, a a inflação? incerteza, tudo. Quando o Banco Central eleva a taxa de juros, o que ele está tentando fazer com isso? Ele tá querendo baixar. Ele está querendo reduzir a inflação. Ora, se ele está querendo reduzir a inflação e é um instrumento monetário eficaz, o que acontece com a curva? Você tem taxa de juros baixa curta, está aqui embaixo. Subindo. A longa está aqui em cima porque tem incerteza e inflação. Quando ele levanta essa ponta aqui, Ela cai. a taxa longa cai. Porque você sabe que uma elevação de 0,5 ponto percentual na taxa de juros, na taxa básica de juros, em 3, 4 trimestres, ela vai provocar uma recessão de 1%. Então, o ajuste fino do Banco Central com taxa de juros ele tem que ser muito pensado. Ele aumentou a taxa de juros, você provoca a recessão, mas você derruba a curva longa de juros. Então, esse pêndulo entre aumento e diminuição de taxa Agora de eu quero juros... operar uns spreads assim. Não, né? então, Quando tem a possibilidade de aumentar a taxa de juros no curto, não é interessante você ir lá Vender a ponta longa. vender a ponta longa, a gente está falando de PU. Tecnicamente, você está comprando a Sim, ponta longa. Você compra o PU, a taxa cai. Né? Então, preço unitário sobe, a taxa cai. Preço unitário cai, a taxa sobe. Então, você poderia fazer uma aplicação bacana lá na frente para 5 anos. Porque elevou aqui, cai lá, Cai. o PU sobe. Entendi. Você sai da operação antes do prazo com lucro Bem maior. bem maior. Uhum. Então, quando a galera fala, pô, taxa de juros aqui, renda fixa. Pô, renda fixa é para quem não sabe existe. nada. O dinheiro, o preço do dinheiro, ele é negociado todos os dias em bolsa de valores. Sardinhada! Bolsa de valores. Você pode comprar e vender dinheiro. São os DIs. Como é que compra e vende dinheiro? Pela taxa de juros, pelo PU. Mas isso aí explode a cabeça das pessoas, você sabe, né? Hã? Isso aí explode a cabeça das pessoas. É. Né? Quem não sabe nada fala assim, como assim renda fixa não é fixa, né? O pessoal começa a bugar, né? Você sabia que você pode perder dinheiro em renda fixa? Claro que pode. Você pode aplicar uma taxa de 10, E você perder põe, pra inflação. você põe 1.000, você vai ter 1.100. Daqui 5 anos, a inflação, Uhum. né? 1.100 você já não compra o que você compraria com 100. E Márcio, nesse cenário que você tá falando aí de tipo, a gente tá vendo a taxa de juros subindo, devagar subindo, o que você, na sua opinião, o que você faz para sua carteira? O que você está fazendo hoje para se posicionar nisso? Então, você tem duas coisas, né? Você tem uma diferença brutal entre taxa real e taxa nominal, né? Taxa real é aquela que você desconta a inflação. Por enquanto, nós temos uma curva de inflação maior do que a taxa nominal. Então, a gente ainda tem uma perda real de poder de compra. Se você tem essa perda real ainda, os ativos reais ainda são interessantes. A ação é um ativo real. Tive uma pergunta de um amigo meu se ele falou o seguinte, se
se vale a pena para ele começar um negócio agora, ou se ele vai investir em bolsa, ou se ele faz as duas coisas. Então, essa é uma pergunta legal, que merece uma resposta legal. 80% das empresas... Gritou lá no fone dele. 80% das empresas, elas fecham no prazo de 5 anos. São dados da junta comercial. 80%. Então, Empresa se encaixa startups também? Ou... Tudo todo CNPJ que abre. Tudo sempre. Então, a grande pergunta é o seguinte, né? Você prefere ser cabeça de formiga ou rabo de elefante? Puta, Márcio, isso daí você me falou eu acho que há uns 2 anos atrás, que mudou minha vida. Eu tenho isso daí na minha cabeça até hoje. Ele virou um elefante. Não, a gente... Foi exatamente isso. Que a Virou gente rabo até da falou formiga. no nosso outro podcast, exatamente isso. A gente trouxe exatamente essa discussão. Pô, eu sem experiência, nunca investi, não tô falando em bolsa, mas tipo assim, numa empresa, não tenho experiência nenhuma para administrar um negócio. Pô, é mais seguro eu Começar um negócio. começar um negócio do zero, sem experiência e me fuder, É, ou é são- melhor Isso é ou é melhor eu estatística, né? tipo comprar Estatística. ações de boas empresas que tem uma puta gestão E deixa por eu trás, encaixar um profissional, e cara, Que tipo, as pessoas acham o seguinte, que vão começar um negócio e não vão ter menos risco do que tá na bolsa, por exemplo, começar a investir na bolsa. esse é o ponto. Porque já emenda aí na sua resposta o que você acha disso. E tipo, o que as pessoas, na sua opinião, devem fazer para começar, ou se devem diversificar assim. E é isso. Então, que você acha? o negócio próprio tem um alto risco, é o que você estava falando, né? Vamos pegar alguns exemplos de alguns bilionários, né? 80%, ou seja, de 100 pessoas, 100 primeiros colocados na Forbes, né? No ranking da Forbes, 80 pessoas, 80% são do mercado financeiro. Estão trabalhando com dinheiro. Tá? Os 20% são os grandes, né, gênios. Aí você pega o Mark Zuckerberg, você pega Jeff Bezos, você pega Gabriel Calazans. Gabriel Calazans, aí vai, né? Ora, onde está a chance estatística de você ter sucesso? Né? Pelo menos entre os maiores bilionários do mundo. 80% é um número bastante razoável. Né? A não ser que você tenha uma ideia, todo mundo acha que tem uma ideia revolucionária, né? Uma ideia que vai mudar o mundo, né? E que você realmente, todo o seu conhecimento e esforço está destinado a esse tipo de coisa, e você tem paixão por aquilo, né? Então vá com tudo. Mas se você está na vibe de formar patrimônio, né? É melhor você ser sócio de quem já dá lucro, de quem já tem um nível de governança corporativa, né? Para você acumular patrimônio e depois, né, se você quer voltar em determinado sonho, volta, mas com dinheiro no bolso. Né? Principalmente para quem é mais novo. Né? Você não consegue empreender com pouco dinheiro e sem uma possibilidade enorme de quebrar. Sim. E quando você quebra empreendendo no negócio próprio, você perde todo o dinheiro. Não tem meio termo. Se você investe mal em uma empresa, você consegue sair com um prejuízo pequeno. É o que você falou, a gente tem velocidade de uma abelha, né? Não de um jumbo. A abelha entra e sai. Principalmente quando o dinheiro... Isso é o bom de ainda... você ser o sardinha agora. Principalmente quando você A é um vantagem sardinha do ainda. sardinha. Você tem velocidade de mudança de rumo. Né? Uma baleia já vai mais devagar. Então, essa velocidade permite que você teste todas as possibilidades dentro de um universo de risco. Né? Você testa tudo. Você tem velocidade, não deu certo sair, eu conheci. Então, esse processo de conhecimento e amadurecimento dentro do investimento, ele é mais importante do que você tentar empreender um negócio que é uma ideia ainda. Provavelmente você vai fazer parte da estatística dos 80%. Posso falar o que eu acho, Márcio, em relação a isso? Não. Ninguém muda de patamar sem... Patamar eu digo assim, se tornar bilionário sem conhecer o equity. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Pra você... Cara, uma hora, tudo bem, eu tenho uma empresa lá e tal, minha empresa é super bem sucedida. Cara, você não vai levar essa empresa para outro patamar se você não conhecer o equity. Se não, cara... Porque o equity é o que a gente está falando aqui. É o fluxo de caixa futuro trazendo a valorização da empresa. Quanto vale essa empresa? Exatamente. É criar Essa valor. empresa não vale o que ela vende.
a sua empresa pode vender, igual o Vitor falou, um múltiplo em relação à sua receita. Mas todos esses Então, bilionários é que a gente isso. tá falando, tudo é equity, né? Dinheiro virtual. Equity, é patrimônio. Agora, você precisa abandonar um sonho? Não. É isso que eu ia falar. Você Tipo, pode ver- o que a gente tá falando pode viver não quer os dizer que dois. você tem que fazer Você ou vive os isso ou dois. isso. Você Não. tem que, tipo, se você souber o que você tá fazendo e, tipo, o risco que você tá tomando, assim, valer a pena pra você, é isso, meu. Tipo, não é certo só você investir em bolsa ou só você ir lá e... Eu acho que a bolsa não é lugar de formar patrimônio. Como assim? Gabriel. É porque ele tem 35 Formar ações. patrimônio, não, formar patrimônio, tipo, Entendi agora. não é pra qualquer um formar patrimônio. A bolsa, ela serve pra uma... A bolsa Pra é acesso às empresas que você tem. Sim, Todos os grandes bilionários, eles formaram não tradando, não é operando Não, mini índice, sim. mini dólar. Eles formaram sendo sócios de uma empresa, esperando ela sim, e essa é a criar ideia. valor, criar Essa é valor. a ideia. E a ideia também é o seguinte, cara, quando a gente está falando de ações, de mercado acionário, você tem que entender tipo, a lógica por trás disso. Né? É o que o Márcio acabou de falar, cara. Formação de patrimônio é feita através da acumulação, cara. Então, assim, você pode ficar rico fazendo day trade, mas, tipo assim, cara, a formação de patrimônio dos maiores Se investidores... você conhecer alguém, Você fala pra ele. representa. Eu não conheço. Certamente existe. Eu não conheço. Eu também não. Mas, assim, O trader, aquele, nenhum. tem. O que você acha sobre day trade, Márcio? Puta, é uma cachaça, né? Todo mundo fala isso. Não, day trade é uma cachaça, só que você tem que pensar duas coisas. Você tem duas espécies de bolsos para investir. Uma é o bolso do investimento, né? Sempre pensa nos dois lados. Outra é o bolso da especulação do day trade. Day trade é especulação. A avaliação de curto prazo, ninguém tem razão. Se o cara fala, não, puta, você vai usar tape reading, você vai usar gráfico, você vai usar fundamento, os mercados são ineficientes no curto prazo e são eficientes no longo. Day trade é um mercado ineficiente. Você vai tentar achar alguma falha dentro disso para tirar um dinheiro. Tá? Mas para criar consistência no day trade, ou seja, ganhar mais vezes do que perde e o patrimônio crescer, você precisa conhecer um pouco de tudo. E você faz day trade? Todo dia. E o bolso de investimento ele tem que estar o grosso do teu capital. Uhum. Então, você para, sei lá, 90% é investimento, 10% é day trade. Porque o day trade ele tem uma vantagem para o investidor que é você criar sensibilidade quanto ao comportamento dos mercados. Você sabe quando o mercado está começando a ficar insano, você sabe quando o mercado está totalmente fora de prumo, você sabe quando o mercado está caro, quando ele está precificado, porque você está lá todos os dias participando do game, vendo os volumes, vendo quem compra, quem vende, observando as principais oscilações. Então não existe essa do cara não conseguir observar o mercado e tirar uma carta boa do mercado. Não tem. Você tem que acompanhar o mercado. Você acompanhando empresas boas, você sabe quando ela saiu do preço normal. Você tem um gráfico mental além dos instrumentos estatísticos. Então, o day trade ele é importante. Eu tenho feito um trabalho lá na corretora agora que eu chamo de laboratório, onde eu pego R$10 mil com a sua alavancagem possível para day trade, que vai a R$100 mil, e fico operando, né, todos os dias com aqueles R$10 mil. Você voltou com o laboratório? Sim, voltei. Esse já é o segundo mês que a gente voltou. Fico operando com os Vocês R$10 mil. fizeram ano passado, né? Fizemos ano E passado. você lembra o resultado? Pode passar pra gente 5? Você Puta, eu tenho tudo precificado, mas sempre operando com 10 mil, nunca aumentando a mão. No primeiro mês a gente ganhou 20 com 10, depois ganhamos 12 com 10, depois ganhamos 6 com 10, depois ganhamos 5. 12 com 10 seria... 12 mil reais com 10 mil reais investido. Então, o primeiro mês você começou Foi com 10 mil e o 20, primeiro você ganhou 20 pau. Foi 120%. Mas você sabe por quê? Foi sorte. Foi sorte, porque a gente pegou na pandemia, aquele fundo de pandemia. Comprava, subia, todo dia. Aí a gente teve sorte em maio, né, com 20 mil, tivemos sorte em junho, com 12 mil, tivemos sorte em julho. Engraçado, nós tivemos sorte todos os meses. A gente criou Que consistência. sorte. O mês que a gente mais ganhou, nós ganhamos R$27 mil, que foi um mês de ajuste de carteira. Né? Teve mês de fazer, o que a gente fez menos foi 5 mil. Não é que a gente está fazendo simulado, não é que a gente pega a nota no final É do skin dia. the game, realmente. Você tá com a Fica ao grana vivo, lá. Não, ao vivo. Ó, comprei isso aqui, tá aqui. Comprei isso aqui, tá E, aqui. Marcos, Às vezes estava perdendo R$3 mil, virava para 1.000.
Hoje, por exemplo, teve um resultado de 677. Sexta-feira deu R$ 1.100. Então, é ao vivo, está lá ao vivo, está tudo gravado, né? Não é aqui. Fica tudo gravado, pedaço a pedaço, o dia inteiro a gente fica online, das 9 às 18. E o laboratório deu resultado. Aí a galera, tem consistência. Tem consistência. Só que eu estou falando alguma coisa para ficar milionário? Não. Talvez se eu aumentar a mão, se eu sair para R$ 100.000 e operar 1 milhão dia, talvez eu não consiga o mesmo resultado. Uhum. Eu não tenho a mesma velocidade. Então, o que a gente tem que perceber como sardinha é que a gente tem a possibilidade de ter percentuais estratosféricos, porque a gente está operando pouco dinheiro. Mas se colocar 10 milhões na minha mão, eu não vou ter a mesma rentabilidade. Eu não vou conseguir entrar e sair de um papel rapidinho, com 10 milhões de reais. Márcio, é muito legal você falar isso, porque tem um dono eu acho que é... O Peter Lynch é de qual fundo? É Bridgewater? Ou é o Ray Dalio? Não sei. Não lembro o fundo dele. Mas ele tem um livro que eu gosto muito dele, que é o One Up on Wall Street, que é exatamente isso. Ele fala, o pequeno investidor ele tem umas vantagens em frente aos grandes gestores de fundo, que seria Wall Street, que é exatamente isso, cara. Uma coisa é você poder... A liquidez, você pode se movimentar daqui rapidinho. Você pode zerar uma posição sem fazer efeito no mercado. Então a gente vai deixar na descrição da live aqui o canal do Márcio. O canal do Márcio, o Instagram deles, que é algo mais invest, ou algo invest, eu não tenho certeza, mas a gente vai deixar tudo lá. E aí vocês entram no YouTube também, no canal dele, vocês podem até operar lá com ele, ir lá, dar um salve nele, manda um alô, falar que veio do Sardinha, falar que veio da gente. E lá. E, Márcio, agradeço. A gente que agradece sua participação aqui. A gente queria saber também, que eu fiz uma pergunta lá atrás e acho que a gente veio meio que empurrando, mas o que você acha hoje fala umas 3 ações que você está posicionado hoje que você acha interessante para essa alta de juros, para esse cenário que a gente está vivendo com risco político, risco... Então, a gente tem muito, né, dessa parte de alocação, tá? Que a gente está dizendo, alocação de recursos. Dinheiro não aceita desaforo. Então, a gente tem que escolher empresas, né, que satisfaçam o tamanho do patrimônio e que possam representar segurança. Em alguns momentos da vida você tem que fazer isso. Um dos exemplos foi Via Varejo, né? Via Varejo a gente ganhou quase... Assim, eu acho que todo mundo que está aqui nessa sala, todo mundo aqui ganha dinheiro. É ruim falar. Antes de falar, a gente tem que falar o bagulho lá, o disclaimer, que ninguém aqui é analista de valores imobiliários. Tudo que a gente está falando aqui é só o que a gente faz na nossa carteira. E é isso. Não, a gente tirou quase 1 bilhão do mercado em Via Varejo. Né? Foi um negócio, vocês acompanharam, um negócio superlativo. A gente comprou participação da empresa, comprou barato e tal. Mas, então, a alocação de recurso, ela vai muito em função disso, do tamanho do patrimônio e o que você espera tomar de risco. Então, eu não vou falar, não compre o Oi, né? O Oi não faz parte do meu bolso investimento hoje. Talvez faça parte do bolso especulação, mas em algum momento você fala, tenho 10 mil reais, eu quero colocar em Oi para ver se dá certo o case, beleza. Mas hoje, no nível de patrimônio que a gente está, eu vou falar os meus 3 principais papéis. Em primeiro lugar é Petrobras, é a primeira colocação, eu explico por que já. E RBR é o segundo, tá? E Via Varejo é o terceiro. Não larguei de Via Varejo, não. O IRB passou Via Varejo. Não, aí a Petro passou primeiro, porque eu saí de toda a Via Varejo. Sair da sua posição não significa que você deixou de ser acionista. Olha que legal isso aí. Você pode voltar. A minha intenção é ser acionista de Via Varejo até ela bater seus 28, 30 reais. Mas, naquele momento que eu comecei a sair lá na faixa dos 22, que a galera que me acompanha não começou a sair, eu fui saindo do papel até 16 reais. O Gu mesmo, que é um grande amigo nosso aqui... O Gu, não, isso aí vai para 30. Ele segurou, eu falei, Gu, caralho, desculpa. Se você me acompanhou na análise de entrada, por que você não acompanhou? Por que de repente você foi teimoso na saída? Porque agora é diferente. Porque agora é diferente. Porque, é muito barato. Mas ele foi até se convencer, só que ao invés de sair a 16, 22, ele foi sair a 13. 14. Não, mas mesmo assim, ele ganha 4, 3. Ganhou uma fortuna. Então, são os papéis. Por que Petrobras? Né? Não vão usar mais petróleo no mundo, não foi a nossa discussão antes, não. Petrobras é uma das empresas de petróleo mais baratas do mundo.
mais baratas do mundo. E vou A 20 reais, então, quando tava 20 conto. eu vou dar rapidamente aqui um resumo do porquê, tá? Primeiro, custo de extração entre águas rasas e pré-sal está no balanço do Petrobras, só ler o relatório de administração. Está em US$7,50. É um dos níveis mais baixos, tipo, historicamente. Só assim, perde para a Arábia Saudita, 2,50. da Saudi Aramco. Então, o que acontece? 7,50. Quanto está o barril de petróleo hoje, o tipo Brent, que é o utilizado para precificação de reservas e para estrutura de preço? Eu ainda Está $66. 60 e pouco, $60. 66 dólares. No último balanço agora, que saiu agora em março, que foi de dezembro lá do ano, a Petrobras ela faz o seguinte, ela precifica as reservas dela. O que é precificar a reserva? Você tem lá o pré-sal, que é um queijo suíço cheio de buraquinho. Você vai, põe um canudo lá, né? E depende da pressão, o cara estima, ó, esse buraquinho aqui tem não sei quantos milhões de barris, esse outro tem não sei quanto. Ela pega o contexto total dessas reservas e fala, poxa, eu tenho lá 1 trilhão de barris. Estou chutando, tá? Quanto vale esse 1 trilhão de barris? Quanto está o barril Brent? Ela usa o Brent. Está $66. Ela poderia precificar toda essa estrutura aqui, essas reservas, a $66 o barril. É como se eu te desse 10 quilos de ouro. Eu falo, põe no teu balanço, no teu imposto de renda desse ano, tá R$300 o grama, você vai lá, eu tenho tanto de patrimônio. O ano que vem, o grama vai para 400. Você ficou mais rico, não ficou? Certo. Sobe o preço do barril, a Petrobras fica mais rica com as reservas. Ela pega esse valor da diferença de precificação e joga no balanço como resultado. Realmente ficou mais rico. No seu imposto de renda você não vai jogar os 400, você ficou 100 milhões mais rico. Tá certo? A Petrobras faz da mesma forma. Só que todo o plano de investimento da Petrobras está baseado no preço do barril, obviamente. Tá? Então ela faz uma estrutura de CAPEX. CAPEX, o que é? O plano de investimento para os próximos anos. Se o barril tiver $20, eu vou investir quanto? Se tiver 25, se tiver 30, ela faz um plano. Tá? Agora, na fase do Castelo Branco, o que ele fez? Quando o petróleo caiu na pandemia ali, o ano passado, vocês são craques. O petróleo veio lá para $17. Teve um dia que o WTI, que é o petróleo americano, é o petróleo do Texas, o petróleo do Alasca, né, que é o petróleo negociado em Chicago, ficou negativo. A gente falou, a gente brincou de comprar um monte para deixar no sítio dele. Era o vencimento, eu acho que, se eu não me engano, era o vencimento de maio. Alguma coisa assim, se eu salvo engano. Óbvio que foi uma distorção de liquidez, isso não acontece, né? Foi aqueles contratos naquele período, né? Mas ele veio para $17. Naquela época que a Petrobras fez, eu vou projetar aqui o petróleo. O petróleo é $25 em 2021. Estamos aqui. O petróleo é $30 em 2022. Ela fez uma projeção, está no relatório de administração. Mas calma, do passado. O valor da empresa está nisso ainda? Vamos lá. Tá? 25, 30, $35 progressivo. Porque a pandemia, ninguém sabia para onde ia, e ela fez um plano de investimento em cima disso e jogou a sua precificação em cima disso. Tô vendo que eu vou sair daqui e dar o Petrobras também. O que aconteceu? O petróleo, saiu em V, foi para $50. Aí ela precificou no balanço lá $25 o barril. Agora, na saída do Castelo Branco, eu falei, vai sair o melhor balanço da história de Petrobras. Estava falando, gravei, vai ser o melhor. Aí as projeções estavam lá 5 bilhões, veio 59 bilhões. Você tem ideia, foi um dos melhores balanços da história. Por quê? Sabe o que ela fez? Ao invés de precificar o barril a 30, ele colocou a $35. Quanto está o barril? 66. Se ela pegar o próximo balanço e precificar $40, $45, vai cair um caixa gigante. Ela vai, não tem efeito caixa, é só efeito contábil. Tá? Ela vai apresentar de novo o maior balanço da história. Tá? E tudo isso altera o plano de investimento, tá? E faz com que a empresa continue tendo créditos, né? Continue conseguindo financiar, ela está alongando o perfil de dívida, está desfazendo uma série de ativos, né, que não fazem parte do contexto, ela está enxugando. A dívida dela está vindo para dívidas de empresas normais de petróleo.
A persistir esse cenário, e o Brasil ainda não é autossuficiente em petróleo. Nós importamos anualmente 10 bilhões de dólares em derivados e diesel também. Então tem uma demanda ainda reprimida muito grande por petróleo. Em 10 anos não vai usar mais petróleo. Bullshit, né? Vai usar, porque boa parte do petróleo é para geração de energia. A aviação responde quase 9 a 10% do consumo de petróleo no mundo. Plástico também, né? A não ser que inventem um avião elétrico aí, que acho que vai demorar também. Então, recursos naturais como eólico, solar e hidroelétrico é só Brasil, bicho. O resto do mundo tem neve o ano inteiro, precisa gerar E energia. como que a alta da taxa de juros impacta na Petrobras? Então, a alta da taxa de juros, ela pode até ser benéfico em termos de redução da inflação de custo. Hoje, né, um aumento na Selic, que a gente comentou no começo, ele pode não ser tão eficiente para a redução da inflação. Porque inflação, taxa de juros, você freia a inflação de demanda, ou seja, está todo mundo comprando, os preços estão subindo. Não é o que está acontecendo no Brasil. Hoje a gente tem inflação de custo. O que é inflação de custo? É onde lá na origem, na produção, o cara está pagando mais caro pelo minério, o cara está pagando mais caro pela energia, o cara está pagando mais caro pelo diesel. O cara está pagando mais caro pelo arroz, o cara está pagando mais caro pela batata. Ou seja, você teve um boom nas commodities agrícolas e um boom, né, em todo o setor. Fora isso, o que provoca inflação de custo? Lá no começo, o cara que está produzindo. Custo financeiro. Vem todos esses problemas, né, que você tem do custo da matéria-prima, eleva o preço, o cara tem que aumentar o preço, senão tem prejuízo. Você tem o custo, uma elevação de taxa de juros, o custo financeiro de capital aqui, mas não é só esse problema da taxa de juros. Tá? A taxa, se você tem o problema da, por exemplo, pandemia. Pandemia provoca inflação, se caiu a oferta, né, se caiu a demanda, ninguém está comprando. Se você precisou demitir, você está produzindo menos, com menor eficiência, né, você está com 1/3 da tua planta industrial funcionando, o teu custo fica mais caro ou mais barato? A mesma coisa, mas sobe o custo. Não, seu custo em relação à produção sobe. E tem a questão da ociosidade, né? Você tem ali, você está perdendo dinheiro. Toda vez que você é mais ineficiente, o teu custo sobe. Então, não é só aquela inflação que aumentou. Então, a inflação de custo, ela está ali. Subiu a taxa de juros, você não altera a inflação de custo aqui no primeiro. Só que você vai ter um ponto de equilíbrio na elevação da taxa de juros em que, né, o teu país ele vai ficar interessante para que o pessoal venha aplicar na tua taxa de juros. Eu falei que tem dois preços, taxa de juros e taxa de câmbio. Quando o dinheiro começar a vir para investir na tua taxa de juros aqui, o que acontece com o câmbio? Está vindo dólar, vendendo dólar, vendendo dólar. Não, vende dólar, compra real, a moeda se valoriza. A moeda desvaloriza, o dólar cai. Uhum. Se o dólar cai, se a tua inflação é do petróleo, que é o preço do barril em dólar, multiplicado pelo real, aí sua matéria-prima fica... fica mais barata. Então você começa a reduzir a inflação de custos. A gente tem que pensar que a economia cobra mordendo o rabo. Você não sabe em que ponto ela está, mas ela sempre volta ao ponto de partida. É sempre a cobra mordendo o rabo. Então toda política monetária de controle de taxa de juros, ela influencia o câmbio. Não é o câmbio que influencia a taxa de juros, ela tem que ser o contrário. O papel do Banco Central é promover a estabilidade da moeda. Então, todos esses mecanismos monetários que o Banco Central tem é para estabelecer a quantidade de moeda que existe na economia para dar equilíbrio nas transações entre os participantes do sistema. Se nós vivêssemos uma economia de escambo, o que é? Ficar trocando. Você troca boi, eu produzo milho, ele produz soja, você frango, a gente está aqui trocando, né? Dá um boi aqui, ele te dá um caminhão de frango. Se a gente tivesse nessa economia, se você produz lá 10 boi, ele 1000 frango, eu, sei lá, 50 sacas de milho e tal, se a gente produz tudo isso, quando a gente soma tudo que a gente produz, esse é o nosso PIB. Se você de 10 bois vai para 15 bois, eu aumento para 100 sacas, o que acontece? Nosso poder de troca não é maior? Então o que acontece? Todas as vezes que o PIB sobe, você tem que ter mais dinheiro na economia. O que acontece todas as vezes que a gente entra em recessão? Todo mundo fica mais pobre, você já não troca mais as coisas. Então a recessão ela destrói o poder de troca. Então a quantidade de dinheiro na economia cai. Quando a quantidade de dinheiro na economia cai, o que acontece com a taxa de juros? Você tem menos mercadoria
Ela sobe, é a coisa mais perversa que tem. Aí você distancia a pirâmide social, né, com o neguinho passando fome. Você entendeu o papel do Banco Central, como é delicado esse ajuste? O Banco Central ele tem que medir entre crescimento e inflação. E ele tem que achar um meio termo disso com a taxa de juros e outros instrumentos monetários. O 06, como sempre, brilhante. Né? É uma honra ter ele aqui. Mas, então, é bem legal a gente estar tendo esse papo aqui, porque é o que a gente está vivendo na É um assunto atualidade. sem fim, na verdade. A gente vai ficar aqui, pode até rodando aqui Né? o dia inteiro. Então, assim, para não alongar muito, para você se tornar cansativo, eu volto outras vezes. Aí tiver um espaço, a gente volta e conversa sobre o funcionamento das economias. Se você tiver uma noção macroeconômica do que está acontecendo no mundo, trazer essa visão macroeconômica para o que está acontecendo dentro do teu país, e aí você vem com a visão micro para dentro da empresa, você realmente consegue precificar para onde os preços vão. O que a gente precisa saber? Para onde os preços vão. Vão para cima ou para baixo? Qual a expectativa? Nessa formação de visão global das coisas, a gente consegue traçar um horizonte de médio prazo, até para longo prazo. E a gente só forma patrimônio se essa visão for acertada. No day trade, gente, preto ou vermelho. Quando você tiver muita informação, que você conseguir analisar o que está acontecendo, né? Às vezes eu brinco no mercado, caiu, comprou, caiu, comprou, caiu, comprou. E não dá outra, o mercado cai, você compra e sobe. Né? Cai, você compra e sobe. Só que ele está numa escadinha, ele está numa ascendente. Então, gravei em dia 22 de fevereiro, às 9 horas e 32 minutos. Eu gravo as coisas e deixo lá guardada nas lives, né? Eu falo, ó, anota esse horário que eu estou falando isso. O mercado estava em 96 mil pontos. Falei, o mercado vai buscar 120, vai buscar 125 mil, depois vai buscar 140 mil pontos. Foi um dia que o mercado estava assim, nossa, o mundo acabou. O mundo acabou. Todo mundo pessimista. Só que é contagioso o pessimismo. O pessimismo é contagioso. E é muito mais fácil você ser pessimista. Porra. Você não tem trabalho nenhum. O pessimista não tem trabalho de pesquisar, de estudar, de fazer nada. Exatamente. Ele só fala assim, eu acho que não. Dane-se, isso vai dar errado. Eu acho que não. Acho que não, você está errado. E você que estudou, que você foi lá, você falou, pô, a gente tem uma possibilidade de dar uma alavancada, inclusive pelos múltiplos, porque a taxa de juros real é baixa ainda, a curva de juros vai diminuir lá na frente. Então, você tem uma série de detalhes para procurar a empresa certa, para procurar o setor certo, para ter resiliência de maturação de investimento. O pessimista está falando, não, Petro vai quebrar. E Petro não vale nada. Pô, não vai usar mais petróleo. Olha a Tesla aí. Olha a Tesla aí, vai colocar carro elétrico. Eu falei, essa é a sua tese para analisar Petro? Que daqui 10 anos não vai ter mais petróleo, não vai precisar? Então, a gente tem muita falha de análise em cima de suposições. Como bons brasileiros que somos, a gente dá palpite em tudo. Eu também, às vezes eu entro numa seara que não é minha, porque a gente acostumou que a gente é especialista em tudo. Na guerra do Iraque não tinha um estrategista de guerra brasileiro? Pô, O Brasil nunca teve. Me deu guerra, uma guerra. me deu O Brasil teve raiva. uma guerra só. Me deu raiva. Matou o golfinho. E era um super nerd, né? O cara lá, puta, estrategista de guerra, assim, ele tremia para falar, porque ele estava na Globo. Eu falei, meu, é a mania de brasileiro a gente dar palpite em tudo, né? Fazer análise sem consistência, que a gente não conhece profundamente o que está falando, e chutar. Então o pessimista é assim. Falei, vou só impeachment no Bolsonaro. Pô, quantos relatórios eu li lá? Vou empichar. Nossa, Paulo Guedes está fora. Impeachment do... Nossa, o Quantas Guedes, vezes cara. o Guedes já não saiu esse ano? Nossa. Não, e aquela? Acabou o governo. O Moro saiu. Ah, Os governos não acabam, os países não fecham. Os países podem ficar mais pobres, mas o país não fecha. Para quem tem acesso à cultura, que eu falo, está no topo da pirâmide, sempre vai ter oportunidade. É péssimo para o país, mas quem tem cultura sobrevive. Né? Seja investindo aqui, seja investindo lá fora, mas sempre existirão as pessoas beneficiadas, as empresas beneficiadas. O dólar explodiu, o país foi para o vinagre, Vale vai ganhar dinheiro, Suzano vai ganhar dinheiro. Então a gente tem essa velocidade de migração e determinar qual é a bola da vez. Óbvio, né? Se você produzir mais boi, ou produzir mais milho, ou produzir mais frango, e o PIB aumentar, todo mundo vai ficar mais rico, porque você vai colocar mais gente no boi, você vai colocar mais gente no frango, a gente vai dar emprego.
O país cresce rapidamente se você cumprir o trinômio: emprego, renda e consumo. O país explode. Então, é o que estou falando, a gente tem recursos naturais, a gente tem um balanço comercial extremamente favorável, nós temos reservas de 400 bilhões de dólares, né? E temos a possibilidade de passar uma reforma administrativa e uma tributária ainda nesse governo. Aí fala, pô, Bolsonaro não saiu nada. Também a gente que não acompanha que fala isso. Bolsonaro não fez nada. Mais de 90 empresas foram privatizadas já. 90 empresas? Como assim? Quantas empresas tem? 390. 90 já foram. Tem mais de 300 empresas. Sem falar nas grandes potências, né? Empresinhas que vocês não têm ideia, que a gente lê todo dia. Aqui é tudo pelo BNDES, né? Exatamente. Várias concessões foram feitas a aeroportos, né? O ministro da ferrovias. O ministro da Infraestrutura é um dos melhores caras. O cara vai asfaltar a lua, mano. Asfalta tudo. Tarcísio é um dos melhores caras de infraestrutura que o Brasil experimentou. Então a gente tem um ambiente dentro do Brasil muito favorável, né? Passou a reforma da Previdência. Tá? Passou a independência do Banco Central. Independência do Banco Central é uma coisa importantíssima. Então, várias coisas foram feitas, só que a mídia está contra o cara e vai detonar o cara. A Caixa Econômica passou a dar 4 vezes mais lucro. Caixa Econômica, 4 vezes mais lucro. A Eletrobras deu um lucro gigantesco mesmo, eficiente. Por quê? Ele tirou muita coisa de corrupção de dentro das empresas. Então ele mexeu com o dinheiro que estava circulando. Então o ataque nele é maciço. A Globo não recebe mais recursos. Entendeu? Então o ataque é maciço. Se passar a reforma tributária e administrativa, valeu meu voto nele. Votei no Bolsonaro e voto de novo. Porque aí o Brasil tem a possibilidade de consertar a base das coisas que estava torta. Se passar essas reformas aí, 60k aí vai ficar pouco, hein? A Empíricos, né? 160k? 160k. A Empíricos que é extremista, né? Ela foi em 300 mil pontos. Não, mas Cacete, ela é 300 mil pontos. 300 mil pontos. Sua visão hoje, então, você falou 140k, o índice... 140, entre 140 e 150 mil, 140 fácil. logo ali, né? Fácil, tá pertinho já. Então é fácil. É isso, galera. Márcio, até ia agradecer já você agora. Tipo, a gente não perguntou pra você no começo se você tinha algum problema com o horário, que a gente, se deixar, a gente vai falando aqui. Só o Marcinho, né? O Marcinho tá... Marcinho olhando feio ali pra gente. O Marcinho já tá com o cara meio... O Marcinho tá lá assistindo um pouquinho. Mas é isso. Eu acho que o mais importante, a gente já conseguiu captar aqui, tipo, Uma aula, pô. Foi uma aula. Impagável isso, a gente quer agradecer de verdade mesmo. E tá espero contribuir pra galera, né? Vai, a galera vai curtir pra caramba. E acho que é isso. Vocês têm mais alguma coisa pra falar? Não, só agradecer mesmo, Márcio. Tipo, direto, a gente troca ideia, conversa super legal, sempre me deu muita abertura. Eu queria saber por que o apelido dele no pregão era Ganso. Opa! Funcionário de 2018, inflação, taxa de juros estava em 12. 12,3%. É menor, não é? 6,5%. 6,5%. 2018? Eu errei muito pra próximo, né? Quando eu falei que... Era a taxa de juros. A taxa de juros estava 6,5%. Ele veio de 14,5%, né? Mas não sei quantos anos. Então não se lembra, também era nessa faixa, era 2 dígitos a inflação e depois ela veio pra 2. 12,5, eu dei torto assim, caraca. Mas é isso, então. Márcio, por que Ganso, o apelido no pregão? Não, porque na época, né, saiu uma matéria na Globo Rural que o pessoal estava trocando os cães nas fazendas, né, por ganso, porque o ganso fazia um barulho e ataca como cachorro, né? Então fazia muito barulho, eu falava muito, não sei porquê. Aí ele falou, pô, você parece ganso fazendo barulho, fala pra caramba. Você tem mais alguma coisa pra falar? Eu ia fazer uma pergunta agora, só que eu esqueci o que eu ia falar. Aí eu ia falar pra você mandar. Eu ia perguntar o seguinte: você pode abrir pra gente, tipo, qual foi a maior porrada que você já levou em bolsa, tipo, maior grana que você já perdeu ou a maior porrada que você já ganhou também, assim? Tipo, pode ser em porcentagem, não precisa ser. Não, foi não, isso eu já contei na live lá, foi com opções. Opções? Quando eu falo que opções é cemitério de malandro, né, quando opera errado, né, sem ser as operações estruturadas que vocês fizeram, aprenderam. Gente, lá. opera só seco. Agora só opera seco. Porque dá barato e você põe, né, você não vai colocar 100 mil reais. Minha opção de Petro hoje tava dando 65% e o Vitor lá, mano,
Você colocou isso aí de dinheiro, mano. Não, Você é coloquei idiota, pouco. né? Mas teve uma fase quando eu administrava o banco, tinha 26 anos, né? Eu já tinha 12 anos de carreira, com 26 anos, tinha 12 anos de carreira no mercado, já tinha passado por analista júnior, trainee, sênior e administrador de carteira. Foi quando eu virei gestor de um banco em plena Avenida Paulista, com 26 anos. Então a carreira decolou, porque eu era o segundo homem no banco. Foi quando eu conheci o Fabiano, o Duarte, o Tuba, né? Eles entraram todos com 15 anos, eu meti tudo na mesa de operações e tal. Eu era o gestor inteiro do banco, das agências, tudo. Era o segundo homem no banco. 26 anos de idade, ganhei dinheiro com um débil mental na época. Achei que, né, não tinha maturidade ainda, mesmo trabalhando há 12 anos, eu me senti o picão das galáxias, né? Falei, porra, agora... Você começa a ganhar pra caralho, aí você vai e fala, sou melhor que o mercado. Eu sou maior que o mercado. Então, quando eu falo essas coisas, eu vivi essas experiências como o Forrest Gump mesmo. Tava lá, falei, puta. Então, tomei uma pancada em opções muito grande. Pra vocês terem ideia, isso, puta, em plena Avenida Paulista, eu com 26 anos, eu tô falando isso de 43 anos atrás. Não, que 33 anos atrás. De 33 anos atrás, você não tinha nem carro importado, não. Você tinha as Mercedes e tal. Na época tinha um Jaguar que eu comprei do presidente do banco. Ele ia vender, comprei. Andava com um Jaguar e tinha 26 anos. E tinha uma fortuna na conta. A tipo de comparação, eu falei, pô, será que algum empresário tem isso na conta que eu tinha? Pra você ter noção como a minha mente ficou na época. Aí fui fazer um cruzeiro, né, Bahamas, aquelas coisas que quando você está com dinheiro, você fica um mês, né? Visitando ilhas, né? Eu estava em Nassau, no Cassino Flamingo, que tinha saído em filmes da máfia, e eu estava lá. Comecei a operar com telefone via satélite, que estava uma fortuna. Comecei a comprar opção, e o Chico Alves, que hoje está no Portal do Trader, meu amigo, né, ficava na mesa, o Fabiano ficava na mesa, eles falavam, para, porque você tá fazendo bobagem. Eu falei, eu sei o que eu estou fazendo. Me respeita, caralho. Eu perdi todo o dinheiro que eu tinha, todo. Não era pouco. A gente está falando, quando ninguém fala hoje, a gente estava falando em $1 milhão. Ninguém fala. Você imagina 33 anos atrás. Né? Eu perdi todo o dinheiro que eu tinha, porque eu voltei e quis recuperar de qualquer jeito. Né? Tinha perdido, sei lá, 200, 300 mil dólares. E fui para cima com opções, aí comprava lote. Perdi todo o dinheiro. Na última liquidação, eu precisei vender o carro. O saldo que ficou, eu parcelei para pagar com o salário. Nossa. Essa foi a maior pica que você Foi a tomou. maior pica que Aí eu você tomei. quebrou, no caso. Você quebrou. Quebrei. Foi a pica que todos os meus amigos acompanharam. O Chico me parava assim, meu, pensa no que você está fazendo. Toma mais 500 mil. Na hora emocional levando. Na hora emocional. Eu falei, Chico, puta, não posso perder. Ele, para. Isso é uma dica que você pode passar, tipo assim, pra gente que tá começando, quando você tá perdendo e como você começa a colocar o emocional em cima da operação, você tem que parar e fechar o home broker e esquece. Não, é óbvio. Primeiro, operar opção C com a cemitério do malandro, é o canto da sereia. Pô, mas só um pouquinho, só. Mas você vai ganhar 9 vezes. 50% do PL que eu uso, mano. Você vai ganhar 9 vezes e vai se sentir o picão das galáxias. Uma que você perder, vai... Já era. O Senna chegou a vender boba já pra alavancar e comprar opção ainda. É o dinheiro infinito dele. Todas as pessoas que eu conheci no mercado de opções perderam. Eu contei a história do João para vocês também, né? Acho que já. Comprou 30 mil reais, estava com 800 mil reais em Petro, não quis zerar nem parcial e acabou perdendo tudo. Para quem não sabe, opções são derivativos que você usa para alavancar em operações. Evangélico, sei lá, apareceu lá, eu estava com o espírito obsessor todo de branco. Falei, o cara enlouqueceu, velho. Eu falei, ninguém fala pro João aí, mas de 30 mil foi para 800 mil reais. Então, todas as histórias que eu acompanhei, as pessoas ganham um ano, depois destroem de novo. Por isso que eu fiz aqueles cursos de derivativos avançados, né? Que é para ensinar a defesa, pelo menos no mercado derivativo. Eu vou começar a operar travado, né? Travado, pô, você tá louco? Meu pai só faz lançamento travado. Ele só compra uma, já vende uma outra acima. Eu vou financiar só, tá bom. Mas a brincadeirinha, a cachaçinha, você coloca lá 5 mil reais, 10 mil reais, beleza. Coloca pouquinho. Eu comprei meu drone com a grana que eu ganhei opção, mano.
É uma cachaçinha boa. Mas já perdi uns Mês 10 que vem você milhões. perde. Já perdi uns 10 milhões. Perdão, uns 10 ganhou. Agora, posso falar? Acompanha o 06. Acompanha a avaliação de empresa. Não, sim. Ele, Vai ele formando- nosso analista, ele... Vai formando O que ele poupança. fala, a gente tá lá estudando em cima disso. O problema é que ele fala 10, 20. É. Aí fica complicado. O problema é que ele chega e fala, tá falando mó bem de uma empresa e a gente fala, tá, e quantos por cento tem nessa empresa? 2%. 2% do PL. 2% eu falo, mano, Não, nem me fala. o que essa empresa acontece? tem Ele começa a 2%. mandar relatório, uns textão pra gente, áudio de 2 minutos. Não, porque faz sentido, porque olha isso, não sei o que eu falo. Caraca, faz sentido mesmo. Eu já quero dar all-in com ele falando. Eu já quero, mano, nossa, eu vou comprar tudo, vender Bob e comprar mais. Aí ele fala, mano, só que eu só tô comprando 2%. Eu faço a entrada, é que eles ficam me zoando, mas eu faço a entrada, tipo assim, sempre dividido em umas 3 entradas. Eu não gosto de, tipo, pegar, Ele é muito certinho. eu não né? gosto de pegar, tipo, 10, 20% assim, e uma tacada, assim, ó, pá. Não, eu vou sentir no mercado, entendeu? Você vai pegando eu não um consigo fluxo, comprar menos de 10% você vai de uma pegando mão. um fluxo, e aí eu sempre E é entro, diferente. tipo assim, ó, eu entro assim com 3, aí depois, pô, passou uma semana, como tá o preço? Ah, pega 3, até que eu consigo pegar uma distorção assim no preço médio. Eu não ligo de... Toda empresa que eu tenho, não vou falar isso, porque eu não tô atualizando os modelos, mas todas as empresas que eu tinha, há uns 3, 4 meses atrás, que minha vida tá uma correria agora, eu tinha o modelo, eu tinha estruturado, eu fiz o valuation, tudo certinho. Na loucura de pessoa física, puxando o dado da internet, de site e jogando no Excel, tudo planilhado no Excel. Meu, tinha tudo bonitinho, então você sabe o valor justo. Então assim, cara, vou falar de uma empresa que, pô, é a maior posição a minha maior posição é 35% do PL. Cara, JSL. Meu, pra mim, lembrando, gente, disclaimer, não sou analista, é só isso, tipo, é minha carteira e é o que eu acho, única e exclusivamente. Eu acho que vale 65, 70 pau. E o papel tá... Eu comprei a 12, eu tenho boleta lá, 12%. E Márcio, falando Meu nisso, preço já que ele falou que ele tem convicção de que é R$65. Tá quanto hoje? Hoje tá 30, 40. Na sua opinião, seria tipo assim, você tem convicção, você estudou, você sabe que o case é bom, você vê as probabilidades, você na sua opinião, você daria um all-in se você Sem tivesse, dúvida. tipo assim, Sem dúvida. até quantos reais? Tipo, R$1.000, até 100 mil Não, mas reais. sem contar que a gente é Uma novo grana- também. né? Tem essa. a gente tem essa vantagem de ter o tempo também, mas tipo, até quanto você acha que é bom, que é saudável o all-in? All-in é all-in. All-in é all-in. Você vai colocar o patrimônio que você tipo tem assim, e tentar... não, assim, Acho que ele- Agora, se você- existe, se você- existe uma Acho que você limitação não- do all-in. Não, formulou eu não bem, formulei professor. muito bem. Tipo assim, ó, por exemplo, sei lá, se eu tenho, vou dar um exemplo, eu tenho 500 mil reais, o all-in ainda é saudável? Ou, tipo, até, sei lá, eu tenho 1 milhão de reais, o all-in já Então. não começa a ser tão saudável, porque eu tenho que começar a Não, diversificar. eu- Quanto que você acha, assim, que é uma foi boa? o case de Via Varejo que vocês acompanharam, que a gente colocou muito dinheiro e às vezes o pessoal chegava com 4, 5 milhões, o que faz? All-in em Via Varejo. Hã? All-in em Via Varejo. Tá? Por quê? O all-in ele só vai começar a ficar ruim quando você estiver comprando participação da empresa que leva esse fluxo a leilão. Então, acima de 3% da empresa, 5% já é uma participação relevante. Que são os block trade, né? Aí não tem condição de dar all-in. Então, mas enquanto for uma parte pequena do free float, pode ir tranquilo. Quer continuar falando sobre JCL aí? Então, aí é básico. Então, não vai ser tipo assim, a JSL hoje tá R$41, 40,50 fechou hoje, que eu vi. Cara, se o papel for para 45 e eu acho que vale 65,70, cara, eu vou comprar 45 mesmo que ande numa semana, porque assim, para mim o valor justo da empresa é R$70. Então assim, porque eu vou fazer uma entrada muito grande agora, eu tenho convicção. A empresa é boa, o gestor é bom, passou por todos os meus filtros. Você está fluxo de replicando o que a caixa. gente fez em Via Varejo. 4,75, 4,80, 5, Pô, 6, Márcio, 7, Márcio, 8. eu tenho boleta dessa empresa a R$12, cara. Tá 42. Tá R$40. Mas aí no caso, Pô. tipo, você tem 35% da empresa? 35%. Da empresa, da sua carteira. É a minha foi a segunda maior Então, porrada. mas tipo, a sua primeira entrada a quantos reais? 12? 12, na 12 pandemia eu cheguei a comprar 10, 12. Você já teve uma valorização de mais ou menos 100%? Muito mais. Então, muito mais. Eu quase hoje- Você tá... deu 200 e poucos Então por hoje você cento. tem 35%. Antes você tinha menos.
Antes eu tinha menos, antes eu Então eu sua comprei entrada com ela. nessa empresa foi bem menor do que 35%. Sim, hoje ela é 35% do PL. Então, tipo, já Mas não é ela- algo ela que eu entrou, faria, tipo, tipo, entendeu? Tipo, Dava um all-in logo. né? porque assim, ele já tinha convicção, o que eu acho. Aí ele entrou com, sei lá, 10% da empresa pra ganhar... Foi mais ou menos isso, pra 10, ganhar- 12%. Pra ganhar toda essa porrada que ele deu, só que foi em 10% do PL. Eu acho que é a posição mais certa que ele fez. Foi certo. Foi certo, mas, tipo, eu acho que, tipo, com essa convicção, no meu jeito de operar, eu acho que eu daria o all-in. Logo na entrada. Não, Pô, não logo na entrada, mas hoje- você falou 3 entradas de, tipo, sei lá, uma empresa que eu eu acho tenho esse problema constantemente. Por exemplo, uma mão maior. a gente tem um ingresso, né? Eu vou dar um último exemplo. Um cliente entrou com 40 milhões de reais. Né? O que eu compro? Então a gente tem esse problema todos os dias. Se eu falar pro cara, pô, vamos comprar 500 mil hoje, 500 mil amanhã, o cara não quer isso. Olha como a gente. Mas a você gente tá falando quando eu entrei lá com meus... Com Aí- esses 40 milhões. tomamos o quê? Petrobras e Via Varejo. 40 milhões de reais. O que a gente fez? Meio é isso. Já estão ganhando. Meio eu rezei. Meio, eu rezei que as coisas. Mas é. Meio, velhinho. Fica ali, ó. Sei lá. Meio reza pra lá. E é um negócio que acontece todos os dias. Sim. Eu lembro no passado, pô, a Via Varejo, ela tinha saído de R$6, estava 8. Olha, de 6 para 8. Tinha dado uma porrada em 2, 3 dias seguidos assim. Chegou um médico lá e falou: o que eu compro? Eu falei: Via Varejo. Ele: que mais? Eu falei: tudo em Via Varejo. No dia, o papel estava subindo acho que 16%. O que o cara foi e fez? Pegou, comprou tudo em Via Varejo. Tudo. Quanto tava? Aí eu fui olhar o que ele comprou, que era tudo, era 2 milhões e 800 mil reais em Via Varejo. Aí você fica assim, Cara, o papel com 16 de alta, daí, o que eu fui mano? fazer? Puta, uma semana depois o papel estava 10. O cara vendeu, ganhou uma bagaça. Pô, viu? Genial! Aí o papel ainda foi para Aí 16. ele já chega toda semana agora. E Marcelo, o que você tá comprando? Mas é. Então, uma das coisas que a gente faz muito é a arbitragem, trocar papéis de classe diferente, petro com petro, letra com letra. E você ainda tem aquele sentimento assim, tipo, casar com papel, você, por exemplo, Via Varejo. Você não tem mais aquilo lá que, sei lá, não quero sair do papel porque isso aqui me deu isso, não sei o que. Você só vai lá e... Exemplo disso chama Gustavo. Gustavo. Então, não, Como você acha que a gente tem que fazer pra fugir disso? você administra dinheiro, você não administra uma empresa. Você administra dinheiro. Teu patrimônio tem que crescer. Não tem essa de amor no papel. Não tem que ter amor à posição, não. Porque Amor no senão... papel não. Se a empresa estiver barata, você persiste. Se Se eu estiver falar que você caro, não ama o JCE. Não, mas Ele acorda Abaixa, todo dia, eu acorda gosto todo dia, assim, meu, com o logo do eu JCE. gosto muito do business. Ainda tem a principal empresa lá, que é a empresa que está destinando a maior parte do capex da empresa. A maior margem é a Vamos. E assim, cara, se bater R$70 amanhã, eu zero tudo. Eu zero. Pra mim, tipo assim, bater no meu preço justo, cara, não tem por que eu ter empresa. Entendeu? Você ficaria segurando uma coisa muito cara, tipo assim, pensa que você tem um carro. Meu, os preços dos carros ultimamente, tipo, semi-usado, semi-novo, tudo subiram de preço. Pô, você tem um carro que você já tava querendo vender antes, porque você comprou uma ação, com a ideia de se tornar sócio e tal, mas você quer ganhar dinheiro e vender. Cara, se alguém chegasse assim em você, o seu carro vale 100, fala assim, meu, todos os carros quebraram, só tem o seu carro no mercado e eu vou pagar 170 pra você agora. Eu não Você ia venderia vender, seu não. carro? Eu não venderia, sabe por quê? Seu carro vale 100. Digamos assim, Mas, por seu carro vale exemplo, 100. eu entendi o que você quer dizer. Deu o alvo, acabou. Deu algo, Ah, tipo assim, sim, cara, Deu bateu. alvo, acabou. Mas, tipo, eu não venderia. Sabe por quê? Por que eu vou comprar com essa grana? Tipo, quais são as outras Quais oportunidades? são as outras Deixa eu ver. oportunidades? Eu Ah, acho que- mercado sempre tem. Mas, Mercado sempre sempre tem. tem oportunidade. Mas aquilo lá, você vê Sabe Via qual é o Varejo... grande barato do mercado? Marcelo, você pode falar um pouco mais perto? No grande barato do mercado, ninguém tem razão. Tem razão quem precificar melhor. Né? Se todo mundo tivesse razão, o mercado não oscilaria. Então, um tem uma visão pessimista,
outra tem uma visão otimista, o outro acha que já chegou o preço que ele queria, o outro fala, não, isso vale muito mais, outro vale muito menos. Então o grande barato do mercado é você conseguir se inserir no tempo das coisas. É exatamente isso. Preço e tempo. Né? Não adianta também eu esperar um século para que Petro vá para R$30. Uhum. Vai daqui 100 anos. Daqui 100 anos já foi 2 gerações. Então o tempo ele é importante. O tempo é importante. Então você tem que estabelecer alvos para determinado tempo. Sim. Né? E falou, por isso que os grandes bancos, as assets projetam, né, tem seus targets para aquele exercício social. O meu alvo para esse ano é R$30, é 32. O outro não é 40. Quem tiver mais próximo da realidade é aquele que faz mais dinheiro. E é isso. Seu alvo hoje, então, para Petro é 30 pau? 32. 32 e IRB e Vara? A IRBR eu tô com um alvo de 14. 14? É bem... Hoje tá quanto IRB? É um que eu acho, eu não 6 acompanho, 6 6 e pouco. Eu não acompanho o case, mas eu acho, como eu posso dizer, eu vejo muito daquela época da Via Varejo em RB. A questão da troca de gestor, a questão de tipo assim, um negócio que é seguro, é um turnover tipo bem sucedido. Sim, é um turnover e assim, cara, o negócio é rentável. O negócio é rentável, mas tipo assim, ela mais que dobra de preço ainda. Ela já passou por aqueles negócios de fraude? Já saiu. Já saiu de lá. já limparam do balanço, a Suzep já deu lucro pra caramba, já tipo, passou pela auditoria da Suzep, CVM, e hoje ela é AAA na classificação de risco de 2 agências internacionais. Você acha uma boa ação para ficar posicionado até 2022, 2023? Eu acho. Tanto que ele tem. Eu acho. Então acho que é isso, Marcelo. A gente já falou tudo aqui. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Não, finalizar? perfeito, tranquilo. Beleza. Só agradecer mesmo, obrigado aí, Márcio, obrigado aí pelo vinho, pela aí, paciência, pelo é nóis. Vamos junto. E é isso. Quer dar um último recado pra galera, Márcio? Hã? Quer dar um último recado pra galera? O recado eu deixei para vocês, galerinha sardinhada, segue esses meninos aqui que estão num bom caminho. Estudar, trocar ideia. Se você quiser ganhar dinheiro, você tem que falar sobre dinheiro. Né? Aprender sobre dinheiro, saber por que o dinheiro circula e a que preço circula. E o mercado está aí, tem abertura, né? Tem espaço para todo mundo, seja para o pessimista, seja para o otimista, seja para o cara que gosta dos bancos, seja o cara que gosta de celulose, gosta de petróleo, acha que o petróleo vai sumir. Energia, né? Energia renovável, você tem aí várias empresas vindo para o mercado. Então a dica é o seguinte, né? Aquela dica que pai dá que a gente às vezes não ouve, né? Estude, né, que isso vai se transformar em dinheiro. Se você estiver estudando aquilo que você gosta, é muito mais fácil, né, de você acumular dinheiro. Nós vivemos o capitalismo, não é pecado querer dinheiro, não é pecado acumular dinheiro, não. Né? Fazendo da forma correta, que mal tem. Né? Então é isso aí, dependendo, né, do contexto que a gente vive, né, sempre aparecerão, né, oportunidades. Então, esse é o grande barato do capitalismo, oportunidades. Tá bom? De mais a mais, desejo aí sucesso e prosperidade para todo mundo, né? É isso. Valeu. Um abraço. Só último recado, não esquece, a gente vai colocar na descrição o canal do Algoritmo, o Márcio faz lives lá, falando de mercado, todo dia, aquela pegada legal. Pode entrar lá e mandar uma pergunta para ele, que ele vai estar respondendo. Sim, abertura total, segue a gente no Instagram, dá like, manda aí pra galera do vídeo. É o famoso olha o índice! Olha o índice! Valeu, Falou, galera. E aí, Martim? Não gravou? Não gravou? Ou vai começar a gravar agora?